Salve, salve, só. Ih, eu falei salve 3 vezes. Salve, tropa. E aí, tudo sob tranquilo? Estamos aqui para mais um podcast. Eu me chamo Leonardo, estou ao lado aqui do meu irmão Guilherme. Fala, rapaziada, tranquilo? E, pô, mais uma vez um tema novo, cara. A gente tá Estreando numa aqui esse batida tema, aí. né? Verdade. Pô, quando eu fui lá, procurei ela lá no Instagram lá. Na verdade, pô, eu vou até falar isso um pouquinho com ela. Tem um vídeo dela lá que bombou lá, né? Pô, bateu 3 milhões, cara. Quase tá chegando aí a 3 milhões o vídeo dela. Bombou em relação a visualizações e também curtidas, comentários, teve muita coisa. Mas eu não achei ela por causa disso. Eu acho que achei ela, pô, lembrando aqui, eu achei ela porque ela comentou algum. A gente às vezes fica também nos comentários, acha muita gente bacana. E aí nos comentários lá do Instagram eu achei ela e acabou que eu vi o vídeo dela e aquilo foi muito interessante. Cara, tema maneiro. E pra trazer pro nosso podcast, eu tenho certeza que a galera que tá em casa vai gostar muito, cara. Mas, antes de a gente apresentar a nossa convidada aqui, que todo mundo já viu, na thumbnail, na capa, tudo ali, na intro, a gente vai pedir pra galera se inscrever aqui no nosso canal, né? Se inscreve no nosso canal, a gente já tá atingindo aí quase 32 mil inscritos aqui no YouTube, então a gente quer agradecer demais a todo mundo que tá inscrito, a família Limascast que só cresce, pô, trazendo temas sempre relevantes, seja sérios, engraçados. A gente traz sobre tudo aqui, tudo e todos, e é muito legal ter vocês aqui com a gente. Segue também a gente lá nas nossas redes sociais. Lá no Instagram a gente é @limas.cast, mas se você botar Limascast, você vai achar também, né? E no TikTok, cara, de vez em quando o TikTok dá umas entregadas lá no nosso vídeo, às vezes não, às vezes flopa. Tá na vontade dele. TikTok é a vontade dele. Mas a gente tá lá também no TikTok, TikTok não, Limascast Corte, tá? Vai lá, Limascast Corte, a gente tem colocado todos os nossos vídeos curtinhos, né? Que a gente faz, seja para Shorts, seja para Reels. Lá também no TikTok a gente tá colocando. Ou seja, a gente tá em todas as plataformas e você escolhe. Se eu fosse você, eu seguir em todas, para não perder nada, porque às vezes. Até porque cada plataforma tem um conteúdo diferente, né? Exatamente, exatamente. Tem as enquetes do YouTube, tem a parte ali de comunidade, que tem muita coisa que não tem no Instagram, que tem muita coisa que não tem no TikTok, então. Exatamente. E o Instagram, principalmente, cara, se você tá aqui no YouTube e não conhece o nosso Instagram, você tá perdendo muita coisa. Até mesmo a questão da agenda da semana, saber quem é o convidado, quem é... Exatamente, exatamente. Então... E não se esqueça que também aqui no YouTube a gente tem a aba da comunidade, que vira e mexe a gente também faz algumas enquetes aqui, que não faz lá no Instagram, por isso que é interessante você seguir nos dois lugares para não perder nada, né? E também a gente quer pedir para você, seja membro, tá? Seja membro do nosso canal, mas para apoiar, né? Antes, quando a gente não tinha atingido lá a parceria do YouTube, a gente pediu o apoio de outra forma, mas agora a gente tem um canal aí oficial do YouTube que é o Seja Membro. Então, seja membro para estar apoiando. Lá são 3 níveis que você pode tá adquirindo, né? Mas, principalmente, o primeiro já é de grande valia. É o preço aí, às vezes, nem de um biscoito. Às vezes é mais barato do que um biscoito. Porque realmente hoje em dia é. Né, mais barato que um biscoito. Hoje em dia é. Mas, assim, o valor que tá lá é muito simbólico mesmo. É mais para que você possa ajudar nosso canal, para a gente conseguir manter essa estrutura, porque aqui em volta tem muitas coisas acontecendo, principalmente vida útil de aparelho. A gente vira e mexe, tá sempre mudando as coisas, mudando componentes de computador, enfim, tudo que você imaginar. E tem os custos também, né, mensais do local, enfim, climatização. Então, se você quiser estar apoiando o nosso canal, principalmente em relação ao apoio, eu sempre falo isso, né, mais pela questão do apoio também é muito importante, até porque a gente está aqui toda semana, principalmente quarta-feira, no mínimo toda quarta-feira, trazendo uma nova entrevista para você. Então, se você quiser apoiar esse nosso trampo aqui do dia a dia, seja membro do nosso canal, beleza? Eu acho que é isso. Acho que a gente já pode já tá falando da nossa convidada. E acho que aqui tá errado, né? Eu ia anunciar. É ou não? Acho que Não, é isso aí. É isso aqui. Vamos lá, cara. A nossa convidada de hoje. Deixa eu até dar uma olhada lá no. Vou dar uma roubadinha lá no Instagram dela, porque eu tinha visto. Ela é ativista socioambiental, a gente vai falar bastante sobre isso aqui. E ela bota lá no Instagram dela que ela questiona o nosso papel do mundo. Eu acho isso bacana pra caramba. E ser feliz é um contra-ataque. Mato, acabou. A bio dela já diz tudo já. E ela também é cofundadora e diretora criativa lá da Food Propósito também, que a gente vai entender um pouquinho como funciona essa empresa aí. A gente tá aqui, cara, com a Nina Marcucci. Marcucci, é porque são 2 Cs. Isso aí. Nina Marcucci, seja muito bem-vinda, Nina. Sua câmera sempre vai ser aquela lá, mas fica à vontade para ficar olhando pra gente, esquece a câmera e vamos que vamos. Seria se você só deixasse aquele recado pra galera que tá em casa pra te conhecer um pouco melhor e a gente começa o nosso bate-papo.
Tô animadíssima. Eu queria complementar o seu início para dizer que também tem hora de trabalho, né, para apoiar. Vocês estão aqui dedicando tempo, energia, né, com uma super estrutura. Tô animadíssima. É a primeira vez, falei para eles, é a primeira vez que eu tô me vendo numa câmera que não sou eu que tô setando, né? Então, muito maneiro, muito bom. É diferente, né? A gente muito se olhar tá assim. aqui. Por exemplo, depois a gente também costuma fazer as edições aqui do canal e tudo mais, a gente se olhando também. muito estranho. E é legal que conforme a gente vai olhando, a gente vai percebendo também os nossos acertos e falhas, né? Sim. E a gente vai... tem muita gente que apoia a gente, né? E aí eu tava eu te mandei foto. Eu tava no barbeiro esse mês, cortando o cabelo, e na TV do barbeiro passando o episódio do Limascast. Que maneiro. Cara, é muito estranho ficar se olhando. Eu acho muito legal quando tem a galera assim, que às vezes, que conhece, às vezes até não conhece, mas normalmente eu vou saber de conhecido, que manda o print, às vezes tá assistindo na TV da casa dele com a família. Eu falei, caraca, isso é muito legal. Eu fiz isso, assisti o episódio do menino do Round 6, cozinhando, fazendo café da manhã. Sério? Chocadíssima com as notícias. Pô, o episódio dele foi legal. Foi muito maneiro também, cara. O cara muito animado, né? Ele é animadíssimo. Ele é um querido, né? É espírito brasileiro ali, né? Pô, ele já praticamente é... Praticamente não, ele é naturalizado lá também, mas assim, o Brasil não saiu. Com certeza. Não saiu. Vamos falar um pouquinho da questão ali socioambiental? Como é pra gente começar? Porque depois tem pergunta também relacionada à sua vida pessoal e tudo mais. Mas você sempre teve essa ligação com o meio ambiente, assim? Como é que surgiu? Na verdade, não. Eu sempre tive muito uma relação de comunidade, como é que a gente aprimora o meio onde a gente tá. Eu gosto muito de gente, de estar com a galera, assim, de pensar como é que a gente pode melhorar o meio que a gente tá. E daí eu me formei em História, no Rio. Fiz mestrado em História, determinada a fazer carreira acadêmica. Cheguei lá, não era nada disso que eu queria. E daí consegui uma vaga numa empresa como estagiária para redatora. Sempre escrevi muito bem. E era uma empresa de meio ambiente, de educação ambiental. E daí eu entrei lá e nunca mais saí. Fiquei 5 anos nessa empresa. Virei gerente de conteúdo, enfim, apresentadora de websérie. Fiz de tudo um pouco. E ali eu estudei muito sobre meio ambiente e sustentabilidade. E entendi que era uma forma de eu aprimorar o meu meio, cuidar da natureza e do meio ambiente. Mas eu tenho uma visão, sei lá, muito urbana. Eu gosto muito de cidade. Eu não sou o tipo de pessoa que quero ter uma casa no mato. Eu gosto muito de cidade. Então, para mim é muito legal estudar como cuidar da natureza morando do jeito que a gente mora, né? E vivendo pela primeira vez num mundo que a gente está colapsando, mas que ainda tem muita esperança, com certeza. Então eu gosto muito do ser humano. E daí eu acho que a natureza foi uma forma de eu entender como o comportamento humano se desenvolve a partir de salvar o meio ambiente ou não. Sei lá como é que é isso. Legal, legal. E essa sua experiência, podemos dizer que ela já existiu desde sempre, vamos dizer assim. Acho que sim, acho que sim. Eu sempre gostei muito de... sempre gostei muito de estudar por que a gente tá aqui, como que a gente tá aqui, como que a gente vive, o nosso comportamento. E daí eu acho que a natureza tem tudo a ver com isso, assim, né? Eu sou de Florianópolis, eu nasci lá. Caramba! Então a gente tem uma conexão muito forte com a praia, né? Com o ambiente marinho, com o mar. Então acho que sempre... Eu moro no Rio, perto da praia, então eu tenho uma conexão muito forte com a praia. Mas eu gosto muito de cidade, gosto Eu também gosto. Da junção. Eu também gosto. Eu não sei se eu conseguiria me ver assim, numa fazenda ou numa serra. Eu não consigo, assim. Eu sou muito essa questão urbana também. Eu gosto. Muito ligada a isso. Eu gosto do barulho, da movimentação. Não sei também. por quê. Eu também. É impressionante, né? Mas você veio pra cá pro Rio? Vim pra cá com 8 anos. Minha mãe se casou de novo com um carioca. E daí a gente veio morar aqui. E desde então tô aqui, amo essa cidade. Legal, legal. Pretendo ficar. O que é assim, a gente pode definir uma pessoa que é uma ativista socioambiental? Eu acho que é uma pessoa que questiona as decisões da gente a partir desse ponto de vista. Então, por que a gente é consumista, né? Acho que uma das coisas mais importantes dentro do ativismo socioambiental é questionar o nosso consumismo desenfreado. A gente consome, consome, consome. Eu digo que ser feliz é um contra-ataque, porque eu acredito muito que a felicidade é o X da questão. Se a gente trabalhar para ser feliz, eu acho que a gente derruba qualquer sistema que a gente não queira que exista. E daí eu acho que ser feliz implica pensar no todo, né? Os meus estão felizes, as pessoas estão comendo bem, a gente tem bem-estar, a gente tem saúde, a gente tem um ar bacana para respirar. E daí eu acho que a pessoa que se diz ativista socioambiental é uma pessoa que pensa como que a minha atitude vai impactar as pessoas que estão ao meu redor e, consequentemente, a natureza e, consequentemente, o futuro das pessoas, né? Porque hoje a gente vive muito como se a gente... Na verdade,
Eu não sei, acho que eu li isso em algum lugar, assim. Se a gente vivesse pra sempre, será que a gente ia agir como a gente age? Eu acho que não. Acho que a gente destrói as coisas e consome dessa forma porque a gente sabe que a vida é finita. E isso implica a gente não pensar no futuro, nas crianças, nas gerações que ainda nem nasceram. Então, eu acho que é uma pessoa que pensa muito, isso é um problema também, mas uma pessoa que tá sempre pensando como que eu vou impactar esse ambiente da melhor forma que eu posso impactar, praticamente, né? Acho que é por aí. Pô, legal. E aí, a gente entra em uma questão bem bacana, que é o seguinte, pô, você falou que você gosta do ambiente urbano, assim como eu, também sou fãzaço desse... Mas, como a gente consegue, por exemplo... E aí, eu vi um vídeo dela, até ontem, dando uma pesquisada pra gente montar aqui também, acrescentar nos roteiros que ele tava já preparando também, na questão cara, a gente não tem resposta pra tudo. Não. A gente não tem resposta pra tudo. Eu vi um vídeo seu, você fala assim, pô, porque, né, isso tá errado, a gente precisa melhorar. Mas aí as pessoas querem sempre uma resposta sua, né? Mas como melhorar, como fazer, e acha que a gente não tem resposta pra tudo. A gente pode buscar uma forma, isso aí, a gente sabe o que não pode. Mas o que pode, a gente precisa estudar, às vezes vai fazer, às vezes não é dessa forma, a gente muda a forma, e assim vai, né? As coisas funcionam assim, a gente trabalha com a roda girando. Com certeza. Mas aí, fica à vontade pra responder ou não, mas assim, a pergunta que eu queria fazer é como definir essas crenças, né, ambientais, de melhorar mesmo a sociedade, a rotina, olhando uma visão mesmo socioambiental, com a questão do crescimento econômico, principalmente quando a gente fala de centros urbanos. Essa é a pergunta que todo mundo quer. A pergunta de R$1 milhão. Então, qual é a dificuldade de pensar meio ambiente? Não existe resposta pronta. Não existe. Primeiro porque a gente está vivendo isso pela primeira vez como humanidade, todo esse colapso, todos esses processos. Segundo, porque a gente tem realidades muito diferentes. Por que eu digo que eu sou uma ativista socioambiental? Porque não adianta pensar na natureza antes de pensar nas pessoas. A gente tem realidades muito diferentes. Uma pessoa da periferia entende a natureza na prática muito diferente de mim. Eu tenho coleta seletiva na porta da minha casa. Tem milhões de pessoas que não têm. Então eu não posso dizer, gente, olha, separa o lixo, todo mundo, que a gente vai resolver o problema do mundo. Não vai. Tem gente que não tem saneamento básico. Tem gente que sofre com chuva. Eu não sofro com chuva. Eu tô num lugar privilegiado da cidade. Isso já me coloca num lugar muito diferente dessa discussão. Então, é importante para mim ter a palavra sócio primeiro, porque eu não vou defender que todo mundo tem que ter a mesma solução. Na verdade, a gente precisa encontrar soluções diferentes. O que fez a gente chegar aqui é a uniformidade das decisões, né? Então, a gente vai tomar essa decisão para todo mundo. A gente tem um país, nem sei quantos milhões de pessoas tem no Brasil, mas um país que tem... quase uns 230 milhões. Exatamente. 5 regiões diferentes que têm, inclusive, características climáticas, né? Tem... Agora estava, sei lá, com geada não sei onde, com chuva não sei onde, com sol escaldante no Rio. Não dá para a gente ter uma solução só. Então, é muito possível ter desenvolvimento econômico pensando na natureza, né? A gente tem, por exemplo, um dos maiores problemas que a gente teve, sei lá, nos últimos anos, que até foi refletido esse ano com a seca na Amazônia, foi o desmatamento, né? Sim, desmatamento. Muito do desmatamento é para a gente comer carne, enfim. Não só isso, né? Mas é para pastagem. Então, existem muitos estudos que defendem que se a gente fizer a manutenção da Amazônia, se a gente conseguir cuidar da regeneração da floresta, a gente vai ter muito mais dinheiro. Só que isso leva mais tempo. E isso precisa de mais engajamento, né? A gente tem hoje uma ideia de ter respostas muito imediatistas. E eu acho que como a gente está vivendo coisas muito novas, muitas coisas a gente ainda está descobrindo. Eu sei agora, mais ou menos de cabeça, que a gente perde por não reciclar o lixo, sei lá, acho que são R$8 milhões por ano, 8 trilhões de reais por ano, não sei, depois posso te dar o dado certinho. Sim. Mas a gente perde dinheiro quando a gente não de fato recicla o lixo, porque a gente está colocando num aterro sanitário matéria-prima. Então eu acho que tem muita coisa que pode casar com o desenvolvimento econômico, mas eu acho que as respostas ainda não é que não existem, mas elas estão sendo construídas ainda, sabe? Assim, é porque fica... Assim, aí já uma opinião que eu acredito que seja até da galera também que tá de casa. E... que fica parecendo que é uma coisa até utópica. Uhum. Porque, por exemplo, a gente fala dessas questões socioambientais, né? Que a gente vai falar também um pouco sobre as mudanças climáticas e tudo mais. E aí, recentemente, a gente tem lá a notícia de que o maior navio cruzeiro do mundo, né? 5 vezes maior do que o Titanic. Tá... Agora, acho que semana passada já saiu de Miami pra Nova York. Não sei como é que funciona. Qual era o destino dele, mas eu sei que ele saiu de Miami.
E cabe assim, né? Aham. Ali, cara, a produção de lixo, inclusive a produção de Bizarro. lixo desse navio é pesadinha. A produção de bebidas e comidas ali era muita coisa. Aham. Né? Assim, realmente ali eu posso dizer que o capitalismo tá bem ali dentro. Mas assim, cara, que emite gás que, se eu não me engano, é um tal de metano também. Ele vai Sim. liberando metano. Poxa, cara, em pleno século XXI, 2024, como um navio desse pode estar operando, assim, ter deixado chegar nesse ponto de, pô, e não parece que fica uma coisa utópica, porque a gente vai lutar, e aí eu acho que tem 2 pontos. Tem o dia a dia do ser humano, Uhum. e tem essas questões socioambientais onde a gente não tem o que fazer, porque são empresas Com bilionárias. certeza. E aí, cara, É. entendeu? Aham. Até essa sensação como uma pessoa ativista socioambiental você tem em relação a vendo isso, um cruzeiro desse tamanho. E é 100%. gás liquefeito, né? Ali que é feito que sim. libera metano. Ele libera o metano, eu acho, se eu não me Que engano. é péssimo. Péssimo. Que faz. Assim, e aí. E as pessoas vão lá, consomem, pagam. Acho que, se eu não me engano, são. Cara, não faço ideia, mas 2, 3, 4, 5 mil dólares. É uma cidade, né? Uma cidade no meio do mar. Deve ser mais que isso. Muito mais, verdade. É porque dólar, né? Não sei. Mas enfim. Sim. E aí? Então, a parte mais difícil de falar sobre isso é que a gente tem que. Pra gente começar a mudar, a gente tem que tirar as pessoas da zona de conforto. E a gente adora a zona de conforto, porque o mundo já é hostil o suficiente pra gente querer sair da zona de conforto. Existe uma discussão dentro desse ambiente de sustentabilidade que é exatamente essa. A gente tá pedindo para as pessoas, sei lá, pararem de usar sacolinha no mercado, mas caraca, a pessoa sai 6 horas da manhã, vai pra faculdade, vai pro trabalho, vai não sei o que, é só uma sacolinha, de fato. Por isso que eu acho que o social tem que estar envolvido. A gente deve tomar decisões na nossa vida prática a partir do que a gente acredita. Então, se eu sei que, sei lá, uma sacolinha plástica, e uma mesmo, pode intoxicar uma tartaruga, e isso pode matar uma tartaruga, isso pode gerar um efeito em cadeia, eu não preciso, se eu posso ter uma sacola de pano, sei lá, tô usando um exemplo muito, muito prático. Eu posso não usar porque eu acho que é correto. Fazer compostagem em casa. Eu diminuí mais de 50% o lixo da minha casa fazendo compostagem em casa, que é você transformar o seu lixo orgânico em adubo. Eu não faço isso para melhorar o mundo, eu faço isso para melhorar a minha vida e porque eu acho que tá tudo bem, não me custa nada. Para alguém custa muito. Para minha mãe, por exemplo, custa muito. Tudo bem, ela não vai fazer, ela vai fazer outra coisa. Eu acho que se a gente conseguir pensar que somos muitos e se cada um fizer um pouco, eu acho que a mudança ela vem naturalmente. Só que isso não acontece se não tiver engajamento, por exemplo, numa eleição. Pensar quem são os candidatos que podem apoiar as pautas que eu acredito, seja elas quais forem. Se eu acho que a gente tem que ter saneamento básico nas cidades, quem são os vereadores, deputados, senadores que estão falando sobre isso numa eleição e depois que eles são eleitos, como que eu posso garantir que isso está sendo feito? Eu acho que a gente tem um hábito muito natural, porque a gente foi ensinado assim, de ser muito passivo. A gente não vai mudar o mundo. Eu não vou mudar o mundo, você não vai mudar o mundo, você não vai mudar o mundo. A gente vai mudar a nossa comunidade. Quando eu comecei nessa jornada, eu fui muito radical. Tem os fatos, né? Eu não usava nada de plástico, eu não comia carne de jeito nenhum, assim, eu era insuportável. E eu botava o dedo na cara. Você vai usar esse plástico? Tá matando não sei quantas tartarugas. Eu era insuportável. Era aquela pessoa. Insuportável. E daí eu entendi que não era assim que eu ia conquistar as pessoas e parei de falar, só comecei a fazer. Um monte de gente ao meu redor começou a fazer. Porque via que eu fazia, via que não custava nada. Tinha gente que, inclusive, me pedia desculpa. Olha, eu tô usando essa sacola plástica, me desculpa. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Hoje eu já não sou essa pessoa mais. Hoje eu já tenho equilíbrio. Eu como carne de vez em quando. Eu não uso plástico, mas às vezes eu pego uma sacola no mercado. Mas, de um modo geral, a minha vida é muito coerente. E eu entendo que cada um pode fazer o que pode fazer. Eu posso fazer isso. De repente, você pode fazer uma coisa que tem muito mais impacto do que eu. Por exemplo, a gente costuma dizer que uma empresa grande, ela nunca vai resolver. Uma empresa grande, ela quer o navio de 10 mil pessoas no meio do oceano. O que a gente tem que ter é, sei lá, regulamentação, a gente tem que pressionar as pessoas que tomam as decisões para resolver isso, mas uma empresa muito grande que muda uma regra, ela muda muita coisa. Então, a gente tem que pressionar, são vários lugares para a gente pressionar, mas eu acho que no dia a dia a gente tem que fazer o que a gente consegue fazer para mudar a nossa vida cotidiana. Isso é mais coerente com o que a gente acredita, né? A gente tem filhos, então como é que eles vão viver? Eu não faço a menor ideia de como os nossos filhos vão viver o mundo, assim. Também não. Não faço a menor ideia. Eu sei que vai ser bem pior do que o nosso. Vai ser bem difícil. Bem difícil que o nosso. Porque as tendências são essas, né? De cada vez mais. Cara, que a gente tá indo assim, a gente tá indo... Pô, não sei se eu vou estar sendo radical falando isso demais, mas vai que vai.
Vou? Vem. Não, É isso aí. não, radical no sentido, tipo, a gente tá indo pro poço mesmo, sabe? Tá. Pro fundo do poço, porque não tem, cara, a gente tá falando aqui, vamos supor, cara, eu tô viajando aqui, mas assim, só na China são 1 bilhão de pessoas, vai. É. Cara, e É. lá é outro É. entendeu? Então, É. assim, eu entendo quando você fala que a gente tem que fazer a nossa parte, porque. E eu acho isso muito legal, porque, tipo assim, a gente faz a nossa parte, a nossa. Aí, e eu acho legal quando você fala que você parou de falar e começou a fazer. E eu acho que o maior exemplo é quando a gente. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Exatamente, boa. o exemplo arrasta. Então, você começou a convencer outras pessoas quando você realmente percebeu que, cara, não adianta. Entendeu? E aí você começa. Aí você atinge uma comunidade, aí essa comunidade vai atingir uma coisa maior e assim vai, assim funciona, é feito cascata. Total. Né? Beleza, eu entendo isso, mas, cara, quando a gente fala num mundo com, sei lá, 8 bilhões, 7 bilhões que a gente tá agora de pessoas no mundo, só a China tem 1 bilhão. Na né? Índia também. Na Índia, parece que, volta a falar a palavra utópica, parece que é muito utópico e que pena, porque, tipo assim, realmente as mudanças climáticas estão acontecendo. Se falava muito em aquecimento global, mas aí as pessoas ficavam usando a palavra aquecimento global como contraponto. Mas o mundo não tá só aquecendo, porque as pessoas não entendiam a palavra aquecimento global. Aí mudaram para mudanças climáticas, que de fato, cara, você vê aí tragédias acontecendo, muita coisa, e é óbvio que isso é dedo do ser humano, né? A gente sabe disso. E fica parecendo cada vez mais difícil. E parece que, por exemplo, o G20 acaba não servindo para nada, né? A ONU lá fica batendo na tecla e nada. Cara, assim, você acha que o governo, de certa forma, os governos, né? E aí, olhando pro Brasil aqui, você acha que eles, nesse sentido, eles mais ajudam ou atrapalham? Quando a gente fala de questões socioambientais. Eu acho que é isso. Acho que como a gente não tá acostumado a falar desse tema, eu dou aula também, né? Dou aula no ensino médio, é uma disciplina extra. E eu dou aula de futuro, novas economias, visão de mundo. A gente não tá acostumado nem na escola a falar de meio ambiente. Então, não ganha eleição, né? Uma pessoa que fala, eu vou dar saneamento básico para todo mundo. Não é isso que vai fazer a pessoa ganhar eleição, vai ganhar emprego, né? Então, acho que quando a gente começar a conectar que ter mais saneamento básico vai ter mais qualidade de vida, a pessoa vai dormir melhor, vai ter mais condição, vai ter mais comida, aí eu vou ter mais emprego, vou ter mais... Enfim, tudo tá conectado, né? A gente esquece, mas tudo tá conectado. Então, eu acho que a gente tem uma jornada de evolução no Brasil. Uma coisa que vai complementar o que eu quero dizer. Eu acho que essa sensação de enxugar gelo, ela é muito comum para quem tá nesse movimento. Mas eu sou bem pessimista, mas sempre tem uma coisinha dentro de mim, né? Porque senão também, para que a gente levanta, né? Não adianta. Acho que observar um pouco como a gente tá hoje, né? A gente, sei lá, a gente estava assistindo uma novela esses dias que tem quase 50% do elenco de pessoas pretas, né? Sim. Isso era inviável há 5 anos atrás, né? Hoje a gente fala de feminicídio, ainda é muito difícil falar sobre isso, ou de feminismo, qualquer coisa que seja. Mas hoje a gente já consegue abrir esse ponto, já é lei, já não sei o quê. Então eu acho que a gente está evoluindo bastante, só que como a parte difícil é muito difícil, a gente tende a não observar essas evoluções. Eu acho que a gente já evoluiu muito. Eu acho que o fato de eu estar aqui falando de meio ambiente já é uma evolução, né? E a gente ter... sei lá, a gente tem empresas que mesmo que sejam mentira, estão se colocando como verdes e não sei o quê. Não. Esse ponto eu tenho uma perguntinha. Não é verdade, nada é verdade, não acreditem em nada disso. Mas, ao mesmo tempo, isso significa que dá retorno financeiro. Você dizer que você é uma empresa verde tem uma boa imagem. Então, eu acho que a gente está evoluindo, só que, de repente, a gente não vai conseguir evoluir na velocidade que a gente precisa. E eu acho que isso se reflete também na vida eleitoral, né? Na vida política do Brasil. Eu acho que a gente teve alguns percalços, né, nos últimos anos, seríssimos, mas isso precisa ser demanda da população. Enquanto não for demanda da população, o governo até pode fazer uma coisa ou outra. Sim. Mas ele vai fazer o que dá voto, porque é o que garante, que nem no emprego, né? O que garante que a gente siga lá com a nossa carteira assinada. Então, eu acho que tem que ter acho que o político, claro, tem uma ideologia pessoal diferente, né? Ele tá cuidando da comunidade. Mas eu acho que é por aí. Acho que isso tem que ser mais... acho que isso está evoluindo e acho que isso tem que ser uma demanda da sociedade civil. Mas eu acho que o grande vilão ainda é a questão do desenvolvimento econômico, total, né? total. Porque, cara, assim, não tem jeito. A gente tem que a sociedade, ela tem que se desenvolver. Coisas vão surgindo.
E beleza, tem até essa questão do desenvolvimento econômico de forma sustentável, que aí entra a questão do ESG, né, que a gente vai falar tal, mas assim, tem essa questão do, por exemplo, carros, a gente pode desenvolver os carros e, por exemplo, aí partem para os carros elétricos, mas Sim. aí o carro elétrico tem aquela questão Vários problemas. que traz problemas também, porque como você faz o descarte da bateria do carro? A bateria do carro elétrico é um maior vilão. É assim. Então assim, você resolve uma parte e sempre... Aí entra aquela questão que você tá falando de jogar gelo. Você resolve uma parte e você atrapalha a outra. Mas a questão que você estava falando sobre questão de evolução, tanto do governo, é o que a gente sempre fala aqui, a questão de tudo não só tá evoluindo, mas com o passar do tempo tá evoluindo cada vez mais rápido. É verdade. Isso é verdade. E isso em todas as áreas. Você acha que a questão tecnológica pode ou já é um grande aliado das questões de ações socioambientais? Com certeza, com certeza. A gente tem muita gente trabalhando nisso, isso é uma coisa muito positiva, porque o assunto está mais em voga. A gente tem mais instituições tentando encontrar soluções. A gente vê sempre uma notícia na internet, sei lá, um saco plástico feito de mandioca, alguém conseguiu encontrar a solução da poluição no rio tal. Eu acho que é isso, eu acho que as soluções vão ser pequenas, vão ser regionais, vão ser locais. Não vai ser uma solução... Já reparou que, desculpa te contar, mas já reparou que sempre, às vezes, é uma pessoa que resolveu o problema? Estudante, né? É engraçado, né? Sempre tipo assim, não é o governo que conseguiu, não. Uma pessoa foi lá e fez o papel de milhões ali, sabe? É isso, eu acho que eu acho assim, a gente tem muito potencial pra ser hostil, né? A gente faz guerra, a gente sustenta fome. Se a gente consegue fazer isso, pensa se a gente conseguisse, como a pandemia, né? A gente conseguiu uma vacina em tempo recorde, porque a gente precisava resolver essa situação. Então eu acho que a gente tem muito potencial pra ser maneiro. Acho mesmo, assim, eu acredito muito na humanidade. A gente fez tanta coisa boa, né? Música, poesia, teatro, as relações afetivas que a gente tem. Então, eu acredito muito que a gente tem esse potencial. Eu acho que a gente tem que cada vez mais se desenvolver individualmente para encontrar essa potência, como é que eu posso apoiar o meu coletivo. Tudo é bem-vindo. E eu acho que isso, aos poucos, vai se refletindo no meu trabalho, na minha família. E daí eu vou começar a falar, não, cara, eu não vou votar num cara que fala isso. Eu preciso entender se ele vai me dar saneamento, se ele vai cuidar da fome, se ele vai resolver as sacolas plásticas no mercado. Porque você falou de desenvolvimento econômico, é isso. Tem muita gente estudando mesmo, assim, bioeconomia, que a gente ter a floresta em pé é muito mais lucrativo do que desmatada, né? Do que a gente reciclar é muito mais lucrativo do que não. Inclusive, dá muito emprego. E a gente tem uma preocupação tão grande com os robôs, né? Que os robôs vão tirar o nosso emprego, mas a gente não tem... e ao mesmo tempo a gente vive com isso, né? E tem o ChatGPT, sei lá o quê. Muitas vezes o robô ajuda a nossa vida. Então eu acho que a gente sempre vai se adaptar. E mesmo se a gente... A questão é, se a gente não se adaptar a um desenvolvimento econômico que acolha a natureza, a gente não tem desenvolvimento econômico, porque a gente não tem desenvolvimento de nada. A gente não tem comida, a gente não tem ar, a gente não tem água. A seca na Amazônia foi uma coisa assim... Nem sei dizer, eu não dormi dias e dias, porque eu pensei, gente... A gente está vendo o fim do mundo e não está fazendo nada a respeito. Agora a gente teve um respiro, né? Graças a sei lá quem, mas a gente está... Isso já foi comprovado que foi ação humana, porque não tem como, né? A gente tá interferindo e eu acho assim, a gente tem um problema, a gente é o vilão da história, mas eu não gosto também muito dessa narrativa de só a humanidade deu errado. Não, a humanidade deu muito certo. Olha tudo que a gente conseguiu fazer, olha todas as conquistas que a gente conseguiu, tem muito, muito. Mas se a gente conseguiu chegar até aqui, eu tenho certeza que a gente consegue encontrar soluções. Só que não vai ser uma solução para todo mundo. Não vai ser uma solução para a China, para a Índia e para o Brasil. Vai ser uma solução para o Rio, de repente uma solução para o Irajá, uma solução para Realengo. Aí depois a gente vai para uma solução para São Paulo, sabe? Eu acho que é meio... o efeito cascata. É o efeito cascata. E ouvir as comunidades, isso que você está falando é muito importante. Já tem gente qualificada para resolver esse problema. Legal. Só que às vezes não é o CEO da empresa. Às vezes é a tia do café. Tem uma coisa muito famosa em marketing, que era uma história de que tinha uma fábrica de pasta de dente, que era uma esteirinha, e daí passava a pasta de dente, chegava um monte de caixa sem pasta de dente. E daí o dono da empresa contratou uma puta máquina, não sei o que, e não resolveu. E daí os funcionários botaram um ventilador. Então, toda vez que passa a caixa vazia vai embora. Legal. Então, às vezes, a solução é muito mais simples, e eu acho que falta a gente ouvir as pessoas, isso que, sabe? Que vocês fazem aqui. As pessoas do dia a dia têm muito mais ideias mirabolantes e, né, criativas que possam resolver problemas do dia a dia. Com certeza. Do que o que a gente mais entende. A rede social também ajudou muito nisso. A gente começou a enxergar mais essas pessoas, que às vezes a pessoa resolveu o problema dela na casa dela e tá tudo certo.
Às vezes aquele espalhava ali pra comunidade só, onde é que ela vive, mas hoje a rede social, ela dá esse boom, né, pras pessoas, porque é criativa, tem alguma ideia e de repente, pô, Uhum. essa ideia tá no mundo inteiro, entendeu? Essa questão da tecnologia, quando a gente... Peraí, só um instante. A gente dá aquela pausa, Aí só anota um minuto aí pra mim, por favor, no celular. Dá 34 minutos. Caraca, tudo isso, tá? Já Parece, vai né? embora, Provavelmente ele deve estar batendo exatamente agora na parte... Deixa eu dar uma pausa aqui. Sabe o que eu ia falar? A questão também? A questão do... Que eu acho que foi um grande avanço, se você parar pra pensar. Cara, a quantidade... A tecnologia, aí pegando o gancho que ele falou da questão da tecnologia, da ausência de papel, começar e-mail, essas... Cara, isso foi uma evolução. Porque você lembra antigamente que... Não sei se vocês vão lembrar. Eu não sei se tem a questão da idade, não vou... Não, acho que não. Mas tinha uma questão que as pessoas ficavam jogando papel no final do ano. Lembra dessa parada? Porque era toda aquela papelada que ficava na empresa, por fax, e pegavam e jogavam pela janela. O centro da cidade era só papel, dia 1º de janeiro. Sim. Isso acabou. Acabou, graças a Deus. Porque a quantidade de desmatamento ali que a gente hoje... Né? Então, assim, muitas coisas realmente melhoraram. Mas aí quando eu falo assim, por exemplo... E aí eu vou dar não é minha opinião, mas eu vou parecer que é aquele cara que é o hater que tá... Tudo bem. Beleza? Cara, muita gente, inclusive tem várias pessoas que eu conheço, que são muito contra essa parada do canudo de plástico, tá? Muito contra. Porque eles entendem que é o seguinte, pô, saiu do canudo de plástico, mas foi pro canudo de papel, que continua, aí desmatou, tá acabando com mais árvores pra agora ter papel. E isso continua tendo plástico nos supermercados. Total. E pessoas desacolando compras com 2 sacos, botam um saco dentro do outro. E as pessoas, tem muita gente que começa a questionar e fala, pô, isso é a máfia do saco plástico. Porque agora eles cobram saco plástico. Antes não cobravam. Cara, isso assim, na sua cabeça, isso é uma coisa que faz sentido as pessoas meio que pensarem assim, mas o que você acha? Faz super sentido. A gente não precisa de canudo, né? Quer dizer, algumas pessoas precisam. Pessoas de PCD e tal precisam. Mas, de um modo geral, a gente não precisa de canudo. Então, qual é a ideia? Verdade. Não, eu preciso disso? Eu não preciso. Então, não vou pegar nenhum de papel. Não preciso. Canudo é bom pra drink, né? Pra gente pegar a frutinha depois. Pede um garfo, uma colher. Então, acho que tem é quase uma mudança de chave de pensamento. Eu preciso disso? Eu não preciso disso. Então, não vou usar. Com certeza. Eu acho que o papel, ele é muito melhor do que o plástico. Mas ele ainda é uma matéria-prima. Ele ainda é uma coisa que a gente vai ter que extrair da natureza e descartar. Então, a gente tem uma ilusão de que substituir plástico por papel é a melhor opção. Em muitos casos é. Mas em muitos casos é trocar 6 por meia dúzia. Então, a sacolinha plástica do mercado, ela é um problema. A gente não precisa dela também. A gente não sabe disso ainda, mas a gente não precisa dela também. A gente pode usar jornal como sacola de lixo, pode usar papel, pode usar um monte de coisa. Para limpar o cocô do cachorro, pode usar jornal, pode usar... Já tem até na banca, né? Já, jornal de pet, enfim. Então, a gente não precisa. Claro que se não quero pensar nisso agora, vai que vai. Mas a sacola é um grande problema porque é quantidade, né? Então ela é muito fina. Quando ela vai parar no oceano, a tartaruga confunde com água viva. Então ela se alimenta disso, às vezes morre de inanição. Então tem um monte de coisa que ela pode acarretar. A sacola que é verde, tem um nome agora, já não lembro, bioplástico e tal. É isso, geralmente ela é 50% plástico e 50% matéria-prima sustentável. Na hora de decompor, meio que também trocou 6 por meia dúzia. Então, o ideal é pensar se você precisa disso. Entendi. Acho que é a primeira pergunta. Eu preciso disso? Preciso. Então tá, então compensa em outra coisa. Eu não preciso, então não precisa. A gente leva caixa para mercado. Inclusive é muito mais prático, não fica 1 milhão de sacolinhas, sabe? Isso é verdade. É por aí. Canudinho, de pouquinho em pouquinho. Cara, então, assim, a pergunta que a gente tinha, então, é se você acha que a sociedade hoje ela é mais consciente nesse sentido em relação a questões socioambientais do que antigamente. Acho que sim. Eu acho o seguinte, acho que na época das nossas avós, até porque as coisas não existiam ainda, elas eram sustentáveis nível 1.
premium, muito sustentáveis, né? Quando as pessoas têm muita dúvida do que fazer, eu sempre falo, pergunta pra sua avó como é que ela fazia, como é que ela usava o lixo em casa, como é que ela usava a comida orgânica, botava tudo fora. Então, acho que tem uma coisa assim, tem uma geração anterior à nossa que nem sabia a sustentabilidade e fazia na prática. Hoje, de um modo geral, tem muita gente que aplica sustentabilidade sem ter esse nome, né? Então, sei lá, as pessoas da periferia têm atitudes muito mais sustentáveis do que as pessoas que não são, por uma questão de sempre foi assim, sempre vai ser. Mas, de um modo geral, na sociedade, eu acho que sim. Eu acho que o fato da gente ter leis já dizem que a gente está prestando atenção nisso, pelo menos, né? Acho que a gente tem hoje um nicho, por exemplo, de comunicação, de conteúdo, de Instagram, de TikTok, de pessoas que dão dicas de sustentabilidade. Isso não existia antes. Então, eu acho que sim. Acho que a gente está mais disponível para entender o que a gente pode fazer no dia a dia. Na prática, eu diria que a gente está aprendendo. Acho que falta muito ainda, mas acho que a gente está mais aberto a fazer uma coisa ou outra. Acho que ficou muito descolado, sabe? Acho que a sustentabilidade entrou num hall de ser descolado. Eu acho isso muito positivo. Então, acho que tem gente que, inclusive, fez ou faz até para fazer parte da galera maneira. E tudo bem, desde que faça, vamos que vamos, entendeu? Então, acho que sim, diria que sim. Mas, assim, quando a gente fala, assim, de uma questão de você, questão do seu foco, qual o seu... Você tem você fala de várias questões socioambientais. Mas o seu maior foco hoje, qual seria? O meu maior foco, eu acho que ele é mais em... Acho que no comportamento das pessoas, assim. Acho que é até menos o não use sacolinha. Acho que eu nem falo muito mais sobre isso. E acho que é mais... Tenta ser coerente com o que você acredita. Isso passa pela sustentabilidade, sabe? Acho que como que a gente... Agora... tenho falado bastante de Big Brother, eu sou uma grande apaixonada. De janeiro a abril, não fale comigo sobre outra coisa. E eu acho que tem ali uma coisa muito importante da gente observar comportamento humano, né? Como que as pessoas se relacionam. Acho que as relações é um pouco um foco dos meus conteúdos hoje, assim, como é que a gente se relaciona. Porque, na verdade, a forma como a gente se relaciona com a natureza é a forma, a gente reflete nela a forma tóxica, com o perdão da palavra, de como a gente se relaciona com todo mundo, né? Desde o seu parceiro afetivo, até o seu chefe, até a sua mãe, até, né? Como que a gente tá entendendo o ser humano na vida da gente, as outras pessoas. Então, como a gente acha que as relações são cada vez mais descartáveis, né? E a gente acha que... sei lá, que a gente não precisa ser feliz porque a gente tem que trabalhar, porque a gente não sei o quê. Eu acho que isso se reflete, então a natureza também é descartável, não preciso pensar nisso, não preciso ter uma relação afetiva com ela. Então, acho que as relações são um pouco o que tá me doendo agora, assim. Legal, legal. Quais são os maiores desafios enfrentados, assim, por um ativista socioambiental? Os maiores desafios, assim. Ouvir que é mimimi, né? Ai, saco, lá vem... Ouvi muito isso. Lá vem ela. Ai, que saco. Muito comum. Eu acho que no meu caso específico, eu tenho um pouco menos disso, porque eu trabalho muito a minha fala, né? Eu sou uma pessoa que eu penso no bom sentido muito as palavras que eu uso, eu tento não ser agressiva. Eu era agressiva na minha vida pessoal, assim, mas na galera, assim, na mídia, não, porque eu acredito muito que todo mundo tá tentando o melhor que pode agora, né? Tem gente ruim no mundo, com certeza, mas de um modo geral. Então, eu acho que essa coisa do cansaço, assim, caraca. E a gente mesmo, né? Eu não aguento mais falar sobre isso, as pessoas ainda não entenderam como é que eu faço para chamar a atenção das pessoas para que isso seja grave. E tem muita agressividade, assim, né? Especialmente na rede social, todo mundo. Mas acho que... demais, né? Tem uma galera... E uma galera que fala de coisas assim... Gente que fala da minha aparência, eu acho graça. Porque, sim, não me importa o que você tá pensando, né? Então, acho que tem um pouco esse convencimento que é difícil. Como é que eu chego nas pessoas pra falar que isso é importante. E a percepção de que a gente não tem tempo pra falar sobre isso também, assim. E sempre tem os haters aleatórios que aparecem. Né? Tem os haters que falam... Qualquer um. Isso, às vezes, não fala nem assim, de uma forma... Totalmente desconexo. Totalmente desconexo com a parada, entendeu? Totalmente. Tem muito desse também, né? Cara, o ESG foi algo que realmente surgiu para trazer uma questão sustentável dentro das empresas. E como um analista que eu fui durante anos também em várias empresas e tal,
eu percebi algumas mudanças sim. Uhum. Por exemplo, copo plástico você não Total. tem mais. Se você quiser tomar teu cafezinho, leva a tua xícara. Senão tu vai ficar, ou com vontade de tomar café ou com sede. Vai ter que tomar água da bica ou então botar aqui a boca, porque não tem, cara. Não tem copo. Mas tem muitas que falam que é ESG só pra ficar bonitinho na parada, né? Mas de lá pra cá, assim, desde que começou o ESG, você sentiu realmente uma evolução significativa dentro das empresas? Por exemplo, as empresas às vezes a pratica dentro, mas às vezes vai fazer um evento e no evento... Porque ela tem que pensar em tudo, cara, e isso é muito difícil. Por exemplo, porque quando ela vai fazer um evento, muitas das vezes não é ela que faz o evento, ela contrata. Aí essa contratante não pensa... Então, assim... mas você percebeu, assim, essa evolução dentro das empresas de fato, de falarem de sustentabilidade, estarem dentro do ESG, mas no fundo não estarem, sabe? No dia a dia, vamos dizer assim. Porque quando você fala, por exemplo, de computadores e tudo mais, isso também tem que entrar, porque o computador, ele também tá trazendo malefícios, vamos dizer assim. Quando você tem, por exemplo, iluminação, luz, tem empresa que deixa a luz ligada até tal hora, até 10 horas da noite. Tem gente trabalhando, ela deixa a luz ligada. O certo é ela mandar o funcionário para casa, certo? Mas assim, como é que você vê, assim, na tua visão, porque você tem lá, depois a gente vai falar um pouquinho lá, o FAZ, como é que é o nome? Foi de propósito. Foi de propósito, isso. Foi de propósito. Eu ia falar faz que dá certo. Do Henrique. Lembra do Henrique? Você tem lá o foi de propósito, a empresa e tal, mas como é que você enxerga hoje isso, cara? Eu acho que só o fato da gente falar sobre isso já é um ponto positivo. Eu acho que tem muita empresa tentando, especialmente as menores. Acho que não é fácil, é isso. A gente tem que pensar, a gente tem que aprender a pensar de outra forma. Então, quando contrata, sei lá, um catering, tem que ter mais atenção. Isso às vezes a gente não tem tempo, a gente não tem dinheiro, às vezes não tem, enfim, muita coisa. Então, eu acho que tem muita empresa pequena, especialmente, tentando muito. A gente tem uma gama de empresas pequenas, artesanais, que estão pensando em material de, né, sei lá, cápsula de Nespresso. Tem um monte de gente que está pensando maneiro, produtos de, a gente chama de upcycling, né, de reutilização de matéria-prima. Acho que isso é bem legal. Acho que nas empresas grandes tem uma coisa bacana, porque isso virou... Eu não sei como é que chama, mas virou tipo bônus, né? De grandes executivos. Para você bater uma meta, você precisa ter também a meta da sustentabilidade. Isso é legal, porque aí mexe com a grana, isso é fundamental, né? E eu acho que, assim, o ESG, né? Em inglês, é meio ambiente, social e governança. Isso. Eu acho que o meio ambiente, ele é até um pouco mais fácil da gente cuidar. Eu acho que, para mim... E acho que tá muito atrelado, é a parte do funcionário. Você falou, manda ele para casa. É isso. Acho que a gente tem vivido, acho que a ONU até falou sobre isso, tem vivido uma pandemia de burnout, né? As pessoas estão, depois da pandemia, então, trabalhando como loucas, né? E eu acho que, para mim, uma empresa que se diz que tem essas métricas de ESG, ESG, são empresas que precisam olhar para o funcionário. Se a empresa não está olhando para o funcionário, qualidade de vida... Tá ganhando bem, que também não adianta. A hora que você trabalha tem que ser proporcional à sua remuneração, né? A sua responsabilidade tem que ser proporcional à sua remuneração. Eu acho que no meio, por exemplo, do meio ambiente, é muito comum a gente ter empresas que se dizem muito legais e que na prática são em alguma medida e se mostram legais, mas os funcionários estão sucumbindo de estresse. Até porque para trabalhar com esse tipo de tema, a gente acorda estressado, né? A gente acorda... Quando começa a fazer calor demais, eu começo a pensar, gente, será que é hoje? Será que é hoje que a gente vai ter um colapso? Então, assim, a gente tem muita informação e isso já gera... A gente chama de eco-ansiedade, né? A gente está sempre preocupada qual é o próximo passo que o mundo vai colapsar. Então, eu acho que esse tipo de empresa precisa se preocupar com o social, que é a parte do funcionário. Eu acho que essa parte está anos-luz da gente conquistar. Mas eu sinto que as outras a gente está caminhando. Tá, show de bola, show de bola. Tem uma pergunta aqui, que na verdade foi uma pergunta mais voltada para essa questão, que a gente até chegou a falar um pouquinho, da questão de como atuar e não ser uma pessoa contrária àquilo que a gente de fato prega, porque é complicado. Demais. Por exemplo, a gente tem o caso lá do Leonardo DiCaprio, que foi muito falado. Uhum. E aí eu queria trazer isso até exatamente para a gente comentar sobre isso, por exemplo, porque inclusive ele até agora recentemente mudou essa visão, essa questão. Por quê? Porque tá indo de ônibus agora. Agora ele foi, mas é mesmo. Não é de ônibus, não sei se é de ônibus, não sei como é que ele tá indo, mas eu sei que mudou. Porque ele até falou que ele tinha um evento na Europa, porque ele tem uma empresa lá, né, uma ONG, vamos dizer assim, que ajuda lá, né, a melhorar a questão também ambiental e tudo mais.
Porque ele tava de jatinho, aí falaram, pô, combustíveis fósseis, coisa toda, tá. A ideia que se passa é que sou uma coisa meio demagoga, vamos dizer assim, né? Cara, como fazer as pessoas entenderem que o ativista ambiental, ele não é essa pessoa? E aí eu quero te dar voz em relação a isso, entendeu? Pra você até explicar, tipo assim, poxa, não, claro que você não vai falar pelo Leonardo DiCaprio. Não posso. Aí é ele, exatamente. Mas como demonstrar para as pessoas que, cara, o que eu pratico de fato até você falou, por exemplo, eu como carne, mas não como com frequência, porque carne também tem essa questão, né? Sim. De, cara, comer carne todo dia. Não dá. Mas como é que você consegue explicar isso pra galera que tá de casa, sabe? Acho que é lembrar, antes de qualquer coisa, que a pessoa é um ser humano, né? A gente tem as nossas incoerências. Eu acho que quando você se propõe a ser uma pessoa pública, e no caso dele também, um ativista, porque ele se coloca dessa forma, você se coloca em outro lugar a nível de responsabilidade. Eu penso assim. Então, eu tenho muito mais responsabilidade do que, sei lá, uma amiga que só tem o trabalho dela e não se propõe a ser uma ativista, ainda que ela possa ser na vida dela, mas ela não se coloca nessa posição. Eu, quando me coloco numa posição de ativista, eu entendo que eu tenho outra responsabilidade. Eu entendo, inclusive, que como eu tô dizendo pra pessoa, olha, comer carne todo dia não é bacana, e isso dói em muitos lugares, porque comer carne no Brasil é afetivo, né? Não existe um prato completo sem carne, eu entendo perfeitamente. Então isso dói nela, e daí ela, naturalmente, provavelmente ela quer encontrar uma incoerência em mim, até para ela se sentir mais tranquila. Então, eu acho que a gente tem que estar disponível para lidar com esse tipo de questionamento, na medida do possível, ser amoroso, porque a gente está todo mundo aprendendo. Mas eu acho que você se coloca num lugar de mais responsabilidade. No caso dele, eu acho que ele está erradíssimo. Não tem que andar de jatinho. Não tem. Ou você não se coloca nessa posição, ou você... Entendeu? É uma escolha. Ao mesmo tempo, ele faz um monte de coisa que quem anda de ônibus não faz, né? A nível de impacto. Então, eu acho que tem a gente tem que pensar mais amplo, né? Não é... Andar de jatinho é bem grave porque o combustível fóssil é gravíssimo, né? É muito, muito grave. Então, nesse caso, até nem se aplica. Mas, às vezes, ele comer carne, se a gente compensa esse impacto em outro lugar, eu acho que é um pensamento que a gente chama de sistêmico, né? É muito maior do que aquela atitude que eu tô tendo. Não tem problema eu comer carne toda segunda-feira. Também não tem problema só eu no mundo comer carne todo dia. O problema é que se todo mundo fizer esse comportamento e a gente vive em coletivo, a gente vai ter um colapso como a gente está vivendo. Mas, antes de tudo, a gente precisa lembrar que a pessoa ativista, ela é uma pessoa. Eu gosto muito de dizer, gente, às vezes eu não sei a resposta. Eu não sei. Às vezes eu não sei, às vezes eu não quero saber. Eu tirei um recesso agora de 20 dias, sei lá. Eu me dei conta como eu dormi melhor, porque eu não vi jornal. Assim, fiquei alienadíssima. Não vi nada. E a gente também não pensa que a pessoa que se coloca nesse lugar, por opção, claro, mas se coloca nesse lugar, é uma pessoa que está sendo bombardeada de informações muito complicadas e que ela tem que digerir, e quando a gente quer ser um comunicador, digerir de uma forma palatável para as pessoas. Na medida do possível, eu tento sempre trazer uma solução que eu conheça, mas muitas vezes eu só quero falar, gente, tá errado, não sei, me ajuda a pensar, vamos pensar junto. Então, eu acho que é tentar acolher, na medida do possível, essas pessoas. Mas isso também vai muito da linguagem, né? No meu caso, eu gosto muito de ter essa linguagem amorosa, porque eu acho que é isso que atrai as pessoas para conversar comigo. Tem várias pessoas que estão no meu Instagram que eu nunca vi na vida, mas que têm relações comigo há anos, assim, sabe? Que conversa, que me pergunta coisa, que me conta da vida. Porque para mim, se não for assim, a gente vai ficar num ambiente hostil de guerra que não me contempla. Eu não tenho vontade de estar nesse ambiente. No caso dele, especificamente, ele fez aquele filme, né? Não Olhe Pra Cima. Ele é um cara bem ativista. E ele tem outros problemas de coerência que nem tem a ver com socioambiental, né? Então, eu acho que quais são as lutas que a gente quer travar. Eu acho que no caso dele, como ele é um artista muito famoso, não pode andar de jatinho. Não pode. Eu acho que ele até... Pode. Ele realmente foi bombardeado em relação a isso. E é aquela parada, né? Você é bombardeado, você toma consciência e segue em frente. Não precisa cancelar. E não pode acontecer de novo. Tipo, não, vou continuar e dana-se. Não, ele realmente, não. pelo que eu fiquei sabendo aí recentemente, ele foi pra Europa e tá lidando com esse tipo de situação de forma mais comum, vamos dizer assim. Normal não, né? Mais comum. Tipo assim, não, cara, tem que pegar sei lá, um ônibus. Não, ao mesmo tempo não dá pra pensar que o Leonardo DiCaprio vai pegar um ônibus rodoviário do Rio, né? Não vai, gente, não vai. Tá tudo bem. A galera também tem que entender. Acho que, sim, jatinho é agressivo demais, mas tem outras formas que ele pode fazer que também não dá pra ele simplesmente, pegar o Leonardo DiCaprio no metrô. Não dá.
Beleza, cara. Quero falar agora, conhecer um pouco mais da Nina. A gente falou bastante Tá. socioambiental, né? Falou questão muito que eu acho. Se deixar, sendo bem sincero, deixar a gente vai ficar Coisa umas boa. 6 horas aqui, um dia inteiro falando, porque é um tema relevante, é um tema importante. E sim, tem muita coisa, muitos Tem. leques para se Uhum. falar. Mas eu acho que a gente conseguiu aqui também trazer um pouco, pincelar. Que bom. Assim, pincelar Uhum. bastante coisa pra galera que tá em casa. Mas aí a gente também viu lá que você adotou as atividades físicas. Ah, pois E é. a gente queria entender um pouquinho aí como é Menino. que entrou isso no seu mundo, que tá entrando no meu mundo agora também, começando a ter que fazer. Difícil isso aí. Então, eu vivi em 2021, eu acho, eu vivi um burnout. Seríssimo, Sério? assim. Nossa, pifei, cabeça pifou. Demorei pra entender que eu tava pifada. Eu engordei 12 quilos na pandemia, por uma questão mental mesmo. Eu não consegui lidar, fiquei isolada. Eu sou muito apegada à minha mãe, não podia ver minha mãe, muitas questões. Vivi uma relação que não foi bacana. Então, assim, eu tive muitas coisas ruins nesse ano. E daí, quando eu decidi largar tudo de uma vez só, eu falei, cara, eu preciso me curar. E daí, primeiro, eu comecei pela cabeça. Quando a minha cabeça já estava ajeitadinha, falei, tá, agora eu preciso cuidar do corpo. E daí, emagreci por uma questão de saúde mesmo, não por estética. Esse teu burnout, ele te levou a ir pra chegar? Não, mas eu tinha muito acompanhamento da minha psicóloga. Mas eu tinha, assim... Eu tive uma amiga que foi... É grave. Gente, chegou a burnout é um nível negócio... de ser internada e... Burnout é um negócio muito grave. A gente diminui o estresse da vida da gente, né? Ah, todo mundo é estressado, mas, cara, assim, a gente pifa. Então, quando eu consegui cuidar da minha cabeça, abandonar fisicamente o trabalho, né? Essa relação, a casa onde eu morava, aí eu falei, cara, eu preciso cuidar do corpo. E daí eu comecei a fazer exercício. Comecei pela dança. Eu tenho uma grande amiga que é minha sócia, Júlia, que adora dança. Ela falou, bora começar hip hop. Eu falei, amiga, olha pra mim, informação. E daí a gente começou a fazer aula, só eu e ela, com um professor maravilhoso. E comecei a entender que, cara, maneiro, dá pra movimentar o corpo 2 vezes na semana. E daí alguém falou, cara, você precisa fazer musculação, né? Mulher, tem 33 anos, tem que fazer musculação. Aí eu comecei a fazer musculação. Hoje eu faço musculação e dança, faço exercício mais ou menos 5 vezes na semana. E daí entendi que a musculação mudou muito a minha dança. Eu danço muito melhor, né? Com muito mais disposição. E tudo isso melhorou bizarramente a minha qualidade de vida. Eu durmo melhor, eu tenho um corpo mais apto para as coisas que eu preciso fazer. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer exercício físico pela disciplina. Eu já fiz tudo que você pode imaginar. Já fiz Muay Thai, já fiz funcional na praia, já fiz corrida, já fiz tudo. E eu gostava muito de fazer Muay Thai, porque a gente bota pra fora umas coisas, é bem bom. Mas eu precisava muito fazer musculação. E daí eu acho que entendendo que a musculação ia me ajudar na dança, ia me ajudar com a minha cabeça, eu consegui seguir. Eu já tô há 1 ano e meio fazendo regularmente. É uma grande vitória. Mas Não parar, né? não parar, gente. E parar é tão bom, né? Quando você fica uma semana sem fazer, você fala, não quero mais voltar. Exatamente, É muito chato. exatamente. Eu acho chato, sabe? Não é uma coisa que eu gosto. Mas o ganho que eu tive foi Absurdo. muito absurdo. E eu acho que pra gente ser ativista, a gente tem que estar com tudo em cima. A gente tá com a cabeça boa, com o corpo bom. Não adianta também a gente estar completamente pifado e militando na internet. Tem que estar com... Se ser feliz é um contra-ataque, a parte física, né? O corpo físico, ele tem tudo a ver com ser feliz. Então, Exatamente. foi esse lugar que eu encontrei. Falando de... Só voltando um gancho então, porque você falou aí de você ser ativista e tudo mais. Tem alguém que você tenha referência nesse sentido, no mundo ativista? Ai, não sei, assim. Não. Eu tenho muitas, né? Eu tenho um privilégio de trabalhar com muitas pessoas ativistas, né? Como clientes, como parceiros. Então, a maior ativista que eu conheço, sendo bastante clichê, é minha mãe, né? Que não é uma ativista de dedo na cara, mas é uma ativista de dia a dia absurda. Minha mãe é bruxa, é cozinheira, todo mundo que tem problema bate na casa dela. Então, ela é uma pessoa muito coerente, que ela é muito coerente desse ativismo de ser feliz, assim. Ela não tem essa, separa, sai de cidade, fica endividada, depois a gente vê. Minha mãe é muito essa pessoa. Então, eu aprendi muito esse conceito de ser feliz com ela. Que não tem tempo ruim. Se a gente tem gente, a gente tem recurso. Minha mãe sempre foi essa pessoa. É verdade. Então, acho que seria ela. Mas eu tenho um prazer muito grande de trabalhar com muitas pessoas ativistas na minha rede, assim. Ter clientes ativistas e me inspirar nessas pessoas todas, assim. Legal, legal. Aí, cara, o que acontece? Antes eu vou perguntar o seguinte pra você, que eu ia falar, entrar na parada Vai da que questão vai. lá do vídeo lá. Sua rotina, você falou de atividade física, mas como é que é a sua rotina, assim, dia a dia? Eu acordo? Não, tô... Acordo. Eu priorizo muito café da manhã. É uma refeição que eu não abro mão de tomar com calma.
Então, isso é muito importante pra mim. Eu amo acordar cedo, mas pra isso tem que dormir cedo. Eu sou do tipo que gosta de acordar às 6 horas da manhã. Se me deixar, adoro. Mas aí a vida não deixa de dormir cedo, né? Mas eu trabalho de manhã e de tarde e eu priorizo muito os horários da refeição, né? Então, tipo, almoço meio-dia, tomo café, janto cedo. E geralmente eu malho ou de noite ou muito cedo. E faço dança à noite. Mas a minha rotina é basicamente trabalho, né? Eu trabalho em casa. Eu tenho o benefício da casa da minha mãe ser muito perto da minha casa. E o que era o meu quarto virou um escritório. Então, eu gosto muito de sair para trabalhar. Essa coisa de home office comigo é difícil. Eu tenho muita dificuldade. Eu faço home office pensando no feijão que eu tenho que botar de molho, na roupa que eu tenho que lavar. Não funciona. Não funciona. Então, eu vou trabalhar na casa da minha mãe e... Mas assim, é isso. Assim, minha rotina é bem normal. Você bem trabalha sincera. em casa, então como você Trabalho falou. em casa, trabalho em casa. Home office Home office, eterno, né? só que na casa da minha mãe. Só Entendeu? que na casa da sua Com mãe. comida Mas da pra minha você, mãe. você não tá... Pra mim. Vamos dizer assim, o que eu sempre costumo falar. Você tá trabalhando não pelo sonho dos outros, tá trabalhando pelo seu sonho. Graças a Deus, pelo amor de Deus. Pelo sonho que você tem ali na empresa. Sim. Então vamos falar um pouquinho da empresa. Você tem lá... deixa eu até botar aqui. Deixa eu ver se eu já boto já pra galera que tá em casa. Pode ser. Acho que faltou só botar a janela aqui. Vamos lá, muda. Aqui. Que é a... Foi de propósito. Foi ponto de ponto propósito. Botar o Barnabé pra cantar. Você não conhece Barnabé, o próximo... o próximo não, já foi, né? O nosso convidado que a gente teve aqui, ele costuma fazer músicas através de palavras que você dá. Ele usa ponto, usa tudo. Aí até pensei nele. Foi ponto de ponto propósito. E essa empresa, ela basicamente... socioambiental, né? Focada na questão ambiental. Quando eu tive esse burnout, eu queria ficar um ano, juntei dinheiro, claro, né? E vou ficar um ano assim, ó, estudando, entendeu? Menor condição. Eu e Júlia, que é minha grande amiga, minha sócia, a gente saiu dessa empresa que a gente trabalhava juntas. E daí a gente começou a fazer antes da gente sair dessa empresa, a gente começou a fazer um podcast. Pra bater um papo, assim, vamos só... A gente ficava horas naquela ligação de vídeo do Google Meet, desesperadas com a vida. E daí, cara, vamos só ligar um microfone e ver o que acontece. E daí um monte de gente começou a se identificar com o que a gente estava trazendo sobre propósito. A gente estava sem propósito de vida, sofrendo burnout, esse rolê todo. E daí a gente, vamos sair. A gente se programou pra sair, saímos juntas, juntamos dinheiro, vamos ficar um ano estudando. E daí a gente começou a encontrar um monte de gente querida, fazer reunião, olha, a gente tá nessa situação, o que você acha, o que você acha? E a gente é muito complementar, muito mesmo, assim, a gente é muito amiga e muito complementar. E daí as pessoas começaram a falar, olha, acho que vocês têm que tocar esse negócio que vocês podem criar, cheio de medo, né? Mas falando, vamos. Daí a gente conseguiu um primeiro cliente e começamos a entender que esse era o nosso caminho. O que a gente faz? A gente trabalha com muitas frentes, mas a gente é uma empresa de comunicação de impacto, a gente trabalha essencialmente com empresas que têm algum impacto socioambiental, que não tem o lucro como objetivo fim, embora ele seja importante, mas que o objetivo principal é impactar pessoas, uma comunidade, a natureza, desde que seja positivamente. Então, a gente cuida tanto de rede social, quanto de comunicação, posicionamento, como é que você vai traduzir essa ação sustentável que você tem para o mundo. E a gente também faz gestão de pessoas, gestão de projetos, essencialmente. Mas é isso, os nossos clientes são sempre empresas que têm como objetivo impactar positivamente o mundo. Isso é uma premissa nossa. E daí, o Foi de Propósito veio muito desse lugar, né? De que antes era um pouco ponto de interrogação. Antes era Foi de Propósito? Porque era podcast. Daí a gente entendeu que não, Foi de Propósito, Foi de Propósito. E a gente ama essa brincadeira. Todo mundo adora esse nome, né? Porque é um nome maravilhoso. E a gente ama essa brincadeira de Foi de propósito, assim. Porque, na verdade, não foi de propósito. Mas a gente tem o propósito como o propósito de trabalhar com impacto muito vivo na nossa rotina de trabalho. E graças a gente, graças a Deus e graças à nossa rede, a gente está aí há um pouco mais de 2 anos prosperando devagarzinho, né? Porque empreender no Brasil é um processo. No Brasil não é fácil, exatamente. Mas eu tenho muito orgulho desse projeto, dessa empresa que a gente construiu juntas, assim. Ah, que legal, cara. Dá pra ver aqui, realmente, assim, bem trabalhado até o Instagram de vocês, muito legal. Como é que é? Casa de Ferreiro? Então, assim, é um Instagram muito bonito, mas legal. Assim, a gente movimenta pouco porque Casa de Ferreiro, Pedro de Pau. Mas essa ideia, essa parada que você colocou é uma coisa muito interessante, cara. Que tal substituir brainstorm por toró de ideias? É isso. Cara, por que as empresas utilizam palavras americanas só pra ficar bonito? Pavor. Eu odeio isso, cara. Eu já trabalhei, né, em várias empresas aí que, mano, eu entrava na reunião, tipo, era só... E assim,
eu acho que, tipo assim, beleza, pra quem já sabe, ok. Tá. Mas assim, nem todo mundo é obrigado a saber, Não. sabe? Nem todo mundo é obrigado a saber aquela palavra, o significado daquela palavra. E fica meio estranho quando você começa a misturar português com inglês ali um tempo inteiro, sabe? Não é a nossa língua, né? Independente se a gente tem que falar ou não, não é a nossa língua. E assim, a gente tem um repertório tão maravilhoso de palavras, né? Inclusive gírias e... Pô, pra que eu vou ficar usando inglês? Mindset, Chata brainstorm, beça. Nada a ver. Cara, nossa, é muita coisa A assim. gente não fala. A gente tem essa... Ah lá, de por exemplo, ideias, você vai né? falar o orçamento, né? O orçamento da empresa. Não, é budget for. Budget. Mano, para com isso. Fala orçamento, mano. É bizarro, não é? É bizarro. Acho Mas chato. enfim, a sociedade que a gente vive é assim, né? As empresas parece que tem essa... Parece que pra ficar... Mas isso vem muito de cima pra baixo. Total. Isso é pra se dar importância. É isso aí. Exatamente. Ah. Pra dar importância. Caraca. Não. Pra gastar o inglês que fez lá Na escola. no Pra cursinho. gastar o inglês que eu não tenho onde gastar, pô. É isso aí. Cara, mas muito legal, assim, Que bom. a página de vocês. Vamos lá na sua página pessoal também, já pra gente fechar essa questão das páginas. É a Nina... É Ninal? Não, é porque eu tenho um sobrenome no meio, que é Lete. Então é Nina L. tá. Marcucci. Que Nina Marcucci acho que já Mas seu tinha. nome é Nina mesmo? Não, não conta pô. pra ninguém. Mas Nina é legal. É Nina Marina o meu nome. Não, minha mãe me mata, porque ela fala, eu te dei um nome e você não usa. Não, é Marina. Mas desde criança me chamam de Nina e acabou ficando Nina. Mas Nina é legal. Nina, Eu adoro. Nina L. Marcucci. Isso. Tá? É com 2 Cs, aí dá essa tonalidade. Então Isso você aí. vai lá no Instagram dela também. Pô, já tá batendo quase 15 mil aí. Chocante. E, cara, Vamos falar um pouquinho isso. Eu Vamos. queria entender o seguinte, cara. Tem essa questão aqui também até da limonina. Ai, gente. Por que limonina? Cara, você já começou a ter esse limão. Cara, isso aqui é muito Eu engraçado. Não, é muito legal, muito legal. E aí eu vou entrar numa questão realmente que você falou lá no começo, né? Que você trabalha muito essa questão da oratória, né, da comunicação, né, tal. Cara, você fala muito bem. Ah, que bom. Você fala assim, Obrigada. você se expressa muito bem. Isso é uma coisa que você trabalhou em você. É de obviamente, propósito. Você falou de É de propósito. foi de propósito. Uhum. Mas como surgiu limonina? Qual foi essa ideia? Surgiu assim, eu queria muito falar mal de uma pessoa que eu vi no supermercado. Na época da pandemia. Boa. Eu vi um cara sem camisa na pandemia. Ele tava sem camisa e sem máscara. Não lembro exatamente. Mas foi uma situação que eu fiquei muito tipo, gente, todo mundo, sabe, assim, auge de pandemia. E eu falei, cara, eu quero muito falar mal disso. Mas é isso. Eu tenho uma preocupação muito grande em ser coerente, em não ser agressiva, em falar bem. Eu falei, cara, eu preciso me fantasiar. Aí fui naqueles filtros e achei esse limão, que é ácido, né? Falei, vou testar. E fez, assim, as pessoas são alucinadas pelo limonina. Então, toda vez que eu quero falar mal de alguma coisa, me descaracterizando, eu uso a limonina. Esses dias até, não lembro qual, teve um que eu até botei no final. Olha, o que o limonina tá falando não se reflete em mim, eu não tenho nada a ver com isso. Mas é tipo como é um eu poético, assim, um desabafo, que eu não preciso me comprometer, entendeu? Eu mesmo e Irene. Exatamente. É tipo isso. Então eu uso limonina pra ser bem mal-humorada, sem usar o meu rosto, entendeu? Ah, legal, cara, mas fica muito interessante porque É um fica recurso. engraçado. E o que ela fala, da forma como ela fala, traz uma prioridade bacana na parada. Porque, como eu te falei, tu tem esse dom da oratória de falar, de saber se expressar. Que bom. É porque não adianta alguém, botar um olho, uma boca ali no limão e sair falando sem ter uma... Não, e é bom porque essa boca, eu dou muita risada. É muito boa. Eu dou muita risada gravando, porque essa boca é muito grande, né? Então, eu acho muito engraçado. Eu mesma gravando acho engraçado. E é ótimo, porque às vezes eu quero falar mal de uma amiga, entendeu? Mas não posso, porque se eu falar um cliente... Cara limpa, né? A pessoa vai entender que é ela. O limão não, entendeu? O limão é eu falo de um modo geral, aí funciona. Mas é muito bom, ficou muito bacana. E aí a gente também chega lá na questão do seu... A dança, como você já falou, tá muito presente, bastante, né? Fica muito legal. Gosto. E você também a gente chega lá naquela questão lá do vídeo lá, que Menino. pegou quase 3 milhões, Eu nem né? sabia disso, você que me contou. Eu tô te contando, Eu 3 parei milhões, de ver, cara, 3 milhões. Loucura. Obviamente você tem outros vídeos na mesma pegada, mas esse pegou bastante porque ela falou da Vanessa Lopes. Foi o timing, né? O timing. O time e tal, exatamente. Mas assim, cara, aí eu vou pegar esse ganchozinho aqui da questão da Vanessa e tal, que demonstra realmente o retrato do que a gente vive hoje, né? Em questão da sociedade. Mas por que você acha que repercutiu, assim? O que você daria a visão? Tudo bem, tirando o fato do time, né? Mas teve muitos comentários. As pessoas poderiam ver, mas não comentar nada. Mas assim, o que você acha que fez esse vídeo realmente engajar dessa forma, no sentido de falar de uma questão
aí social mesmo, né? Eu acho que eu tive um pouco de sorte, porque ela não, pobre da moça, sorte eu, ela não. Sim, sim. Porque ela pediu pra sair, eu postei esse vídeo, deu umas 4 horas depois ela pediu pra sair. Então eu acho que ela ficou muito em evidência na internet. E ela foi lá pra cima. E como eu tava falando dela, isso foi se expandindo. Eu tive há muitos anos atrás, há uns 3 anos atrás, um vídeo que teve uma coisa semelhante. Eu ganhei, nesse vídeo eu ganhei, gente, acho que uns 7 mil seguidores. Bizarro. Nesse primeiro anterior, eu tinha 6 mil seguidores. Aí eu ganhei uns 4, que era falando da Anitta. Eu assisti aquele Made in Honor, aquela série que ela tem na Netflix, e eu fiquei revoltadíssima e fiz um vídeo muito sincerão sobre a série. E daí eu tive muitas visualizações também. Eu acho que esses vídeos têm a mesma característica. Eu acho que é um posicionamento muito meu, muito honesto sobre o que eu penso, sem atacar, né? Porque as pessoas são muito hostis. Eu acho que tem uma linguagem... Não é acolhedora, porque não é bem isso, mas é isso, ela é um retrato do que a gente está vivendo. E eu acho que foi o timing e foi as pessoas estavam com um pouco de medo de falar sobre isso, né? Porque a questão mental de uma pessoa é seríssima. E eu, em nenhum momento, disse que ela não está sofrendo uma questão mental. Eu, inclusive, teve um laudo médico aí dizendo que ela tá. Eu acho que ela precisa muito de cuidados. Mas, para mim, é muito reflexo. Como eu falei, eu sou professora, eu tenho alunos do ensino médio. É absurda a diferença da minha geração para deles e eu tenho só 15 anos de diferença. Assim, nem é uma geração tão distante. Tem uma coisa, o resultado do que a tela tem feito com a gente. Teve um monte de galera, que eu não sei qual é a veracidade disso, que disse que, inclusive, o que ela podia estar passando era uma abstinência de tela, né? Pode então, ser. o quão grave é porque foi muito engraçado, que um monte de gente foi nos meus vídeos de hip hop falar, mas você tá falando mal da menina, você faz a mesma coisa. E eu achei, eu acolho, eu acolho. Mesma coisa. Eu acho que a gente tem que ter espaço, tá tudo bem. Mas é isso. O TikTok, ele tem uma vertente de você colocar uma câmera e você se vê. E daí tem vários estudos, inclusive, que dizem como isso é um problema, né? Aumentou muitíssimo o número de cirurgias plásticas no rosto depois da pandemia. Porque a gente acorda se olhando na câmera o tempo inteiro, né? E a gente só se vê daqui pra cá. Então eu acho que ela tem as questões mentais dela que precisam ser cuidadas, mas eu acho que a gente está vivendo muito reflexo de um futuro muito breve, né? É uma geração que não pensa mais em formação acadêmica, ainda que isso não seja fundamental. Tem um lugar de eu vou estudar, eu vou me esforçar, eu vou conquistar. Não precisa ser faculdade, pode ser um curso técnico, pode ser entrar pro exército, que seja, qualquer coisa, sabe? Acho que tem uma coisa de eu vou me dedicar a uma coisa e eu vou conquistar essa coisa. Hoje, uma pessoa como ela e várias outras pessoas que estão nessa geração de TikTok, elas sequer falam. Elas têm muitos seguidores porque dançam, né? Eu segui a Vanessa há um tempo, porque eu sigo algumas pessoas, inclusive para estudo. Ela faz stories, mas assim, não tem... Você não sabe exatamente o que ela pensa de algumas coisas. Então, a pessoa não precisa ter posicionamento sobre qualquer coisa. Ela precisa oferecer ali um entretenimento, que no caso dela é uma coreografia, que é bem legal. Inclusive, ela dança super bem. Mas não tem nada por trás, assim, sabe? Não tem... Acho que a sensação de não conquistar as coisas é muito grave, assim. Eu acho que a gente... Inclusive nessa fase que a gente tá... Inclusive revoltado com o mundo, gente. Ficar revoltado com o mundo dos 16 aos 22 é fundamental pra gente, inclusive, entender onde é que eu vou atuar, como é que eu vou me comportar. E eu acho que é uma geração, no caso dela, ela é bem privilegiada, mas é uma geração que não passa por isso. Que, inclusive, passa pelo contrário. É quase como se ela passasse direto pra vida adulta, né? Porque ela tem acesso a festas, a lugares que a gente, com a nossa idade, nunca nem passou perto. Então, tem um lugar de responsabilidade que eu não sei se a gente está culturalmente pronto para aceitar quando a gente tem 19, acho que ela tem 22, não sei. Nessa idade que ela tem. Então, é complicado, né? Teve um stand-up do Murilo Couto falando sobre esse caso dela. Lá ele falou então de piada, mas tem uma parte que ele fala que é até interessante. Que ele fala, cara, a garota aqui fora, ela faz 3 passinhos de dancinha e 50 mil comentários. Eu te amo, você é uma deusa, não sei o que, não sei o que. O dia inteiro é a gente jogando ela lá em cima e aclamando ela. E ela Síndrome do sol. E qualquer dancinha que ela faz, ela consegue patrocínio, consegue coisas e paga tudo com arroba e não sei o que. E quando ela entrou no Big Brother e ficou confinada ali, sem celular, sem aquele público, sem nada, pode ter dado uma surtada nela. Ela pegou um momento que ela parecia estar vivendo show de Truman, né? Muito doido. Isso, ela viveu praticamente show de Truman, porque ela achou que tava todo mundo ali era ator e que... Olha que loucura. Que era ator e que... Mas por quê? Entra nessa questão.
E até que você coloca no vídeo, porque ela acredita que o mundo gira em torno dela ali de fato. Porque ela tem milhões de pessoas que, se ela falar uma coisa, essas milhões de pessoas não vão nem pestanejar, simplesmente vão certeza. falar. Exatamente. É isso aí. Então ela acha que ela tem o tal do poder na mão. Quando no fundo não tem, cara. Se ela sair dessa bolha dela, ela vê que nada disso é real, entendeu? Mas você acha que por conta disso... E é engraçado você ter falado isso também, porque tem muito dessa questão da voz. As pessoas conhecem a Vanessa Lopes e não conhecem a voz da Vanessa Lopes. Porque é só música, Porque né? é só música, é só a dança. É a geração NPC. Total. É a Total. geração NPC que a gente vive, entendeu? E você acha que, de fato, as pessoas estão ficando doentes por causa das redes sociais? Doentes de cabeça com mesmo? certeza. Eu acho que a gente tá ficando doente. A rede social, por si só, ela é maravilhosa. Acho que é a forma como a gente usa ela, né? Exatamente. Acho que é a facilidade que a gente acha que a rede social dá pra gente. Então, eu quero fazer. Tem gente que quer fazer publi, quero fazer não sei o quê. Cara, tem um caminho pra você chegar lá. Você tem que ter credibilidade pra você determinados trabalhos. Você tem que ter equipe pra fazer, né? Hoje a gente tem, inclusive, um monte de gente que tem equipe por trás e nem fala sobre isso. Tem famosos e pessoas que são celebridades que... eu vejo muito isso. Fulano me respondeu. Eu pergunto, foi ele ou foi a assessora dele? Você tá sabendo? Não, foi ele. Será? Então, assim, isso não é um problema, isso não é um problema. Desde que seja transparente, né? Eu acho que a gente vive um mundo de fantasia dentro da rede social. Ele sempre existiu, a gente sempre teve mundos de fantasia. Antes era novela, ou era a Disney, ou era a gente brincando de boneca. A fantasia é fundamental, inclusive pra gente mudar o mundo com a mudança climática. Sem sonho a gente não vai a lugar nenhum. Sim. Mas eu acho que tem um quê de mentira, a gente nunca sabe... tem fake news, a gente nunca sabe o que a gente pode acreditar. E daí eu acho que, no caso dessa moça, que ela é o reflexo de várias outras pessoas, a gente perdeu a capacidade de questionar. Então, não tem problema acreditar no que ela está dizendo, mas antes pergunta, dá uma checada. Sim. Quem é ela? Um monte de gente comentou no meu post. Eu nunca nem ouvi falar nela. Isso não significa que ela não seja famosa. Tira o rei da barriga aí. Quem é ela? Eu gosto muito de seguir várias pessoas porque eu gosto de ter essa visão. Quem é essa pessoa? O que ela faz? Eu segui a família inteira dela, inclusive. Eu sou muito curiosa. Eu vou atrás, eu vejo quem é o pai, quem é a mãe. Eu adoro. Por isso gosto de Big Brother, né? Então eu acho que tem uma coisa de a gente precisa ser mais dono do nosso posicionamento. Eu adoro vários artistas, por exemplo, que eu não concordo com um monte de coisa que fazem. Tem gente que eu gosto de graça, sabe? Celebridade que a gente gosta de graça. Às vezes eu brinco, esse é a minha celebridade que eu defendo, mas não conta pra ninguém. Mas tem uma coisa de... Eu tenho o meu posicionamento que é meu, com base em um monte de coisa, né? Eu converso muito, eu não sou dona da verdade, eu odeio isso, inclusive, adoro mudar de ideia. Mas gosto de ler, gosto de ver coisa, gosto de ver filme, gosto de conversar. Então eu tenho o meu posicionamento que é meu. Eu acho que as pessoas não têm mais não sei nem se as pessoas têm desejo de se posicionar. As pessoas só querem... A gente seguir uma regra tem um lado muito bom, né? Que a gente não precisa pensar, a gente não precisa se desgastar pra pensar se é sim ou não. Efeito manada. Efeito manada. E eu acho que o TikTok tem muito essa característica. Tem muita coisa legal lá, tá? Mas eu acho que tem muito essa característica. Esse tipo de influenciador, que o nome já diz, você tá influenciando alguém. Você tá influenciando como? Tá tudo bem você dançar, mas a gente, por exemplo, não pensa que tem uma galera que tá se sacrificando bizarramente para ser dançarino profissional. Não tem um quinto dessa projeção. Então a gente é isso, é pensar na comunidade. Quem que eu tô influenciando e por que eu tô influenciando essas pessoas? E por que eu tô me deixando influenciar, né? Isso aconteceu no caso da Choquei também, se você parar pra pensar, quando a gente fala que a efeito manada de pessoas que, cara, nem averiguaram os fatos. Simplesmente foram lá e foram na garota lá e bateram na garota como se aquilo fosse verdade. Assim como no caso da Vanessa Lopes, que ela fala, obviamente, tomando proporções diferentes, né? Graves, como vamos dizer assim. No caso da Choquei que, cara, a galera foi e tomou como verdade, porque milhões de pessoas que seguem a Choquei acreditam, fato, no que ela fala. Falamos da Limonina aqui também. Limonina é muito bom, né? Limonina é muito bom demais. Cara, mas assim, de fato, o que estão fazendo com a nossa dopamina? Se você parar pra pensar, estão estragando o que a gente tem também de bom, né? Que é esse caso da dopamina, de a gente poder... Estão simplesmente usando isso contra nós. Esse é o grande problema que a gente tem nas redes sociais. A galera tem que saber separar, tem que saber separar as coisas. Usar a rede social... Como você falou, a rede social, ela tem o lado bom. Muita bom. coisa boa. Que você extrai... Que até pessoas que às vezes não tinham acesso a algumas informações, hoje têm, através das redes sociais. Isso é muito legal. Vimos também que você gosta bastante de ler. Qual? Eu gosto. Você indica algum livro pra galera, assim, pra gente e pra galera que tá em casa?
Eu indico. No ano passado, final do ano passado, eu li 3 livros de uma autora só. Fiquei completamente apaixonado por ela. Se chama Carla Madeira, uma autora brasileira. Ela tem um livro que foi até premiado, chama Tudo é Rio. É muito bom. Mas pelo tema, eu indico um livro chamado Talvez Você Precise Conversar com Alguém. Que é muito bom. É um livro sobre terapia, não é autoajuda, não gosto. É romance, é história. E é uma psicóloga que cada capítulo é um paciente. E daí você tem a evolução deles e cada paciente tem uma história que em alguma medida você vai se identificar ou identificar alguém da sua família, alguém muito próximo. E é um livro muito gostosinho de ler. Então, como tem a ver com saúde mental que a gente está conversando, acho que faz sentido indicar esse. Show. E filme? Filme. O Não Olhe Pra Cima. É muito bom esse Não Olhe Pra Cima é filme, muito bom, né? eu gosto muito. Cara, o Não Olhe Pra Cima é legal. E aí, pô, eu vou deixar você comentar. Mas, tipo assim, a realidade de que, pô, tem gente tentando falar o óbvio e ninguém tá escutando, tá ligado? É bizarro, assim. O Não Olhe Pra Cima é uma parada muito bizarra. Você sabe que o maior pesadelo que eu tenho, eu sou uma pessoa que tem muito problema pra dormir. Acho que ser ativista tem um pouco essa característica. E eu tenho sempre os mesmos pesadelos, todo mundo, né? E o pesadelo que eu mais tenho é que eu chego em casa e falo que alguma coisa vai acontecer e ninguém me escuta. Eu falo assim, gente, a gente tem que correr porque tem um tsunami acontecendo. Gente, sei lá, tá pegando fogo e tá todo mundo, ninguém se mexe. Fala assim, tá bom. Que acho que tem muito a ver com esse filme, né? Essa sensação que a gente tem de, cara, eu tô, pelo amor de Deus, acredita em mim, o que eu posso fazer pra você acreditar em mim? Isso reflete, eu não vou dar spoiler pra ninguém, mas isso reflete no final do filme. No final, exatamente. Você vê que, tipo assim, pô, eu sou ativista, mas eu não... E aí, tomei também. Toma. Filme eu não sei, é difícil, né? Hoje em dia a gente tem visto muita série, assim. Não, pode ser série. Não tem problema. Série eu tenho tantas. Eu gosto muito de série brasileira. Justiça é uma série muito boa. Eu gosto do Bom Dia Verônica. Eu amo. Caraca, que, aliás, é de um livro maravilhoso do Rafael Monte, que é um autor brasileiro maravilhoso. E agora vai ter o Rodrigo Santoro também. Me sinto pronta. Na série, vai ter ele. É muito boa essa série. As séries brasileiras, assim... O Barnabé? O Barnabé que a gente entrevistou. O nosso convidado... que a gente teve é igualzinho o Rodrigo Santoro. Mentira, gente. Igualzinho. De proporções, tipo assim, Rodrigo Santoro com dengue. Não, sim. Desculpa. Brincadeira. Cortei. Vou cortar essa parte. Não, mas ele parece mesmo. Ele com a barba bem, ele botou no cabelo daquele jeito. Cara, é igualzinho. Parece mesmo. A gente vai soltar. Não, já soltou. Pô. Já soltou, pô. A gente já soltou dele. Foi ontem? Não, cara, a entrevista dela vai ser depois. Não, verdade. Não, verdade, vai sair. Quando sair a sua, já saiu. Cara, não, isso, qual série que você falou? Qual? Olha, brasileira tem Justiça, sou apaixonada, vi 2 vezes já. Os Outros, que tá agora bombando, é maravilhosa. Você falou Os Outros, pensei que eram Os Outros lá da Nicole Kidman. Que é ótimo também. Também é muito bom. Que é ótimo. Também é muito bom. Muito bom, eu gosto muito de ver série. Eu gosto muito mesmo de ver coisa brasileira. Eu gosto muito de novela, adoro novela. Eu sou bem antiga, eu gosto de... novela já sentar não gosto. E ver uma novelinha? Pô, não consigo. Eu já acompanhei novela, mas, pô, já tem... Eu gosto da novela da Pobres e Lagartos. Dessa época, assim, da Viagem. Também maravilhoso. Pô, sou dessa época, cara. Avenida Brasil também, que não é da Brasil. icônica, Império foi muito boa também. Esses novelas assim eu gosto, mas assim, a maioria eu gosto mais da internet, cara. Eu não gosto muito de ver TV aberta. TV aberta pra mim é um problema. Cara, eu sou muito internet. Acho que eu sou dessa questão da geração mesmo, que a geração tá muito assim, né? Falando... TV aberta também é só... não tem muita coisa também, né? Tiraram todas as programações. Tirando a parte da novela, pelo menos dia de semana, entretenimento é zero. Só jornal, só né? jornal e só E jornal caos. Desgraça. Notícias você tem ali. Odeio ver jornal, gente. Eu chego no quartel. Não gosto, não. Eu chego no quartel, não vou tomar café da manhã, sempre assistindo 50 homicídios. É complicado começar um dia, né? É horrível. Pô, eu tava seguindo Irajá Notícias. Parei de seguir, não consigo. Não consigo. Eu comecei a seguir. Cara, aquilo foi me dando uma angústia. É só assalto, não tem condição. Você não sai de casa. E por ruas que eu passo, eu falei, opa, peraí. Melhor não saber, gente. Melhor não saber. Porque se eu for assaltado, eu vou ser assaltado. No jornal você tá vendo, né, no estado todo. O Irajá Notícias é daqui. Aí eu pedi ontem pra essa rua ontem. Tá maluco, não quero mais ver, senão não sai em casa. Não dá. Exatamente. Não pode. Falamos de livro também e tal. Agora só de edição. Por que você é apaixonada por avisar? O que você tá achando da edição do BBB 24? E por que você gosta tanto? É mais uma questão de estudo? E pra quem você tá torcendo? Então, eu amo. Já me inscrevi várias vezes. Sério? Pô, seria legal você hoje eu acho que não iria mais, mas amo. Por quê? Amo. Não sei. Acho que eu sou
Acho que eu vou me incomodar. Mas eu gosto muito, muito, muito de analisar comportamento. Analisar na diversão, não só na brincadeira, na pipoca. O que as pessoas fazem, como que as pessoas reagem a determinadas coisas, como que as pessoas reagem pensando que tem gente vendo elas, sabe? Acho que tem uma mágica. Porque, na verdade, o Big Brother é um programa de reflexo do que a gente é. Claro que lá todo mundo tá disputando um prêmio, tem câmera, as pessoas sabem disso, isso faz toda a diferença. Mas eu acho o máximo, assim, ver um monte de gente junto, agora que tem famoso, né? Tem vários que a gente ama e desama. Apesar de que essa né? edição de famoso mesmo... Mas achei ótimo também. Legal, porque legal também. a gente precisa de gente que precisa do prêmio, Isso, gente. isso Senão aí, perde isso aí. muita graça. Eu acho que foi um erro, Mas inclusive. o Rodrigo não precisa. Não precisa, ele disse. Por que eu vou me matar por um gente, carro? que Eu tenho um difícil. carro. O Rodrigo, 7 anos de PVA Rodrigo. atrasado. Já, tu viu essa vara? o Rodrigo é muito É engraçado. sério, ele tá devendo muito. chega Ele tá assim, cheio de multa, Que cheio de loucura. PVA atrasado. Mas ele tem um carro. Ele Mas tem um ele carro, é tem, isso aí, né? pô. É isso aí. Então, eu gosto muito disso, de ver como as pessoas se comportam. Eu sempre penso, o que eu faria nessa situação? E eu gosto muito de ver, inclusive, como as pessoas reagem, as pessoas que estão assistindo. E ficam putas ou ficam irritadas com as coisas que acontecem. Eu penso, mas tu faz a mesma coisa, sabe? Eu adoro. isso aí. Pra mim é Mas uma... uma coisa que eu vi é a questão de que, por exemplo, do Rodriguinho, até de outros famosos que já foram, é que eles estão tanto tempo já famosos. Pô, o Rodriguinho com 19 nossa, anos já tava sim. A cantando. Vanessa sim. também. Então, eles estão acostumados com um círculo de pessoas Aham, que quando eles... Que é normal falar aquelas coisas que ele fala. aham, Que é normal. Ah, eu tenho um carro, não preciso de 3 milhões. 3 milhões eu vou pra Europa e volto rapidinho, não sei o quê. aham. Que pra eles é normal. É o dia a dia deles já há tanto tempo, com pessoas que sempre têm dinheiro, que quando eles chegam ali e vão conversar com as pessoas que estão entrando ali porque realmente precisam, e a gente que não tá nesse círculo começa a assistir, acha uma parada totalmente arrogante e A egocêntrica. Vanessa, por exemplo, tem uma fala dela que ela fala da questão do filé mignon. Que ela falou assim: Ai, quem tá gente. acostumado. Tipo assim, pô, quem tá acostumado a comer filé mignon, vem aí, é complicado. Tipo assim, porque ela tá acostumada a comer filé Entendeu? mignon. Claro. Tem Tipo essa assim, é a realidade dela, mas diferente. assim, mas ela também precisa sair Gente, dessa. pelo amor de Ela Deus. precisa sair dessa Mas também bolha, teve né? um cara que ela falou de quem ela era filha, e o cara, não conheço. Quem... Não, Ah, não, foi verdade. Foi. Mas quem é a Vanessa é famosa? Não, foi o rapaz lá, não sei quem. Ah, foi o Davi. A Vanessa O da Davi. Pipoca. O Davi- Vanessa da a Pipoca. Vanessa Não, Pipoca. é Foi o Davi, camarote, pô. né? A Vanessa VIP, sei lá. Camarote é a Mas Vanessa, quando a pô. pessoa chega e pergunta, Não você é conheço. pipoca ou camarote, já falhou, né? É, a a pessoa tá Vanessa perguntando. Camarote? Não sei Nossa, e ela é bem Não, famosa. não conheço ela, não. É, o Davi não Ela conhecia é a Vanessa, filha não. do... É, Não conheço. maravilhoso. Cara, e lá assim que começou o programa, teve aquelas pessoas que foram escolhidas ali no Sim. vidro. Sim. Só ficaram, só as pessoas. Isso foi muito comentado também, essa questão de pessoas que eram bonitas, tinham um padrão de beleza. Não é. Então, Arrasou. Acho o máximo, gente. É isso aí. você achou legal? Eu Achei queria saber ótimo. isso de você, que essa questão sócio. Muita gente falou assim, só tem gente feia. E eu falei, gente, mas eu não concordo de jeito nenhum. Ao mesmo tempo, a gente é assim. A gente não é a Yasmin Brunet. A gente é exatamente igual aquelas pessoas. Come, engorda, não come, emagrece. É assim que Mas a gente aí é. entra numa questão que eu queria não vou te colocar contra a parede nesse sentido, não. Não, Mas, pode ir. mas tipo assim, pô, tá, o cara também que lá é bonitão, a menina que também não teria muito. Não, pelo amor pra de mostrar, Deus. vamos dizer assim. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a Tá, outra, mas beleza. as pessoas falavam, né? Só tem gente feia, mas tem gente ali, né? Gente Isso. normal, né? Eu acho Mas é porque parece que a escolha foi exatamente. foi de escolher- propósito. Não sei. Foi de propósito. Foi de propósito. Não sei se foi de propósito ou pela história também. Pode achar ser. que aquela pessoa. Pode ter mais a oferecer porque ela não é Não, de padrão. uma forma mais humilde. Pode ser. De uma origem mais humilde. Porque, É. cara, o cara que é bonitão, fortão, normalmente ele vai ter. Pô, esse cara É. deve ter uma condição, o cara não, é mas médico. besteira. Mas, entendeu? Sim. É avaliar o livro pela capa. Não pode. Não E pode. é o que eu acredito que aconteceu ali. Por isso que escolheram Pode essas ser. Não pessoas. tinha Porque, pensado nisso. Pode ser. entendeu? Pode ser. Tudo bem, o professor de geografia. Geografia, o cara? Acho que era professor. Acho que é, o Michel, né? Pô, esse cara tinha que entrar, cara. O cara é professor, mano. O professor tem que entrar. Tem que entrar na hora. O professor ganha muito mal. Tem que entrar. Com certeza. Entendeu? Não tem jeito. Aham. Agora, por exemplo, aí se o cara fala assim, pô, sou motorista, acho que se eu não me engano, o cara era motorista de aplicativo. Não era nem o Davi, não. Era um outro cara que ele entregava, que tá lá. É o Juninho, eu acho. É o Juninho. É, Que é. era food, não sei. É, era não lembro, alguma mas era uma assim. coisa assim. Pô, a história de vida bacana Sim, do cara maneiro. também E e o- tal. Teve uma conversa, eu não tô acompanhando, então Uhum. não sei o nome de ninguém, mas eram Uhum. 2 caras, um meio fortinho e um meio carequinho, escurinho. E aí parecia que eles estavam tendo um debate ali pra ver quem Ai, sofreu mais. maravilhoso. Você viu Sim, essa parte? Sim. Eu, Tipo,
Cara, você já vendeu água? Aham. Não, mas eu já não sei o que sim, é é o Esse é Unicef. o famoso. É o Produtos de Unicef. limpeza em São Paulo. Engraçado. Só que eu acho, Pô, o eu cara acho legal. queria mostrar que ele sofre, sacou? Véi, eu acho legal o Unicef tentando provar uma parada que eu acho que nem ele E o tava cara acreditando nem- nele mesmo, tá ligado? Mas eu acho que faz parte da narrativa do Big Brother, né? Porque, em tese, o brasileiro ele se comove com quem precisa mais do dinheiro. Fato, Isso não é errado, mas aí eu acho que eles também entram lá com algumas estratégias, né? Eu vi, acho que foi essa semana que o Davi ganhou uma bolsa de medicina, da Estácio, sei lá, e daí ele chorando, que eu sempre quis estudar, agora eu vou estudar. Não tô dizendo que não é verdade, mas eu falei, cara, é isso, porque isso é que o Brasil vai se comover. óbvio. Ele quer estudar, ele falou, eu não quero o prêmio, eu só quero estudar. Não é verdade, a gente quer o prêmio, quer estudar, e provavelmente a gente vai ganhar um prêmio, inclusive a gente vai estudar depois, porque agora a gente vai ganhar dinheiro, E né? teve essa questão com o Rodriguinho, falando com a mulher que deu a faculdade pra ele. Teve uma mulher lá que Aham, deu a aham. faculdade pra ele, aí ela, o Foi a Rodriguinho... Vanessa que Foi a Vanessa. É acho que foi a eu Vanessa, só, foi a só Vanessa. vi a cena assim, aí tava o Rodriguinho, ela e mais uma outra mulher deitada. E aí ele falando, cara, me explica essa tua jogada aí. Aí ela, que jogada? Não, tu deu a faculdade lá pro garoto lá, que não sei o quê, me explica qual Foi a qual era." Vanessa, foi a Vanessa. Não, eu só dei mesmo. O garoto é o sonho do cara Aham, estudar, aham. eu dei. Cara, você tem que ser estudado. Não sei o quê. Foi o Rodriguinho falando isso. É, porque ela fala mal dele o tempo inteiro. Porque, né? tipo assim, como é que você foi tão boa? Isso aí. É tipo, ele, É o contraponto. pra ele foi uma Mas aí jogada. não é- uma coisa não tem nada a ver com a Gente, outra. pelo amor de Deus, gente. Pelo amor Não, de Deus. pô, tipo assim, não vou muito com a sua cara, acho que nosso santo não bate e tal. Não, Mas, cara, você precisa muito disso, eu vou te dar, mano. tem que ser coerente. É coerência. É isso aí. A gente pode não se gostar e isso não tem nada a ver com a nossa O fato coerência, de com a você- nossa honestidade, É né? isso aí. Imagina. É isso. Aí é questão de caráter. É, caráter, Aí já é exatamente. questão de caráter. É. Cara, que Se deixar Big Brother, a gente vai Se embora. deixar Big Brother, tudo aqui. Mas eu queria que você deixasse... Rabinho, você sempre acompanhou o Big Brother? Sempre, eu amo. Então vai ter uma entrevista aí que tá vindo que tu vai gostar. Me sinto pronta. a gente vai falar. Já fez, na verdade. amo. Né? Aqui já Mas pode falar, né? Aqui pode falar. É. Mas É ela tipo- não vai lembrar dela. Não, se ela sempre acompanhou. Quem Lembra? que é? Quem? Maria, campeã Amara. do BBB. Claro, imagina. É mesmo, né? Óbvio. A Mara do claro. BBB 6 Aham, ganhou. aham, A gente vai gravar com aham. ela. Tá Ela é gravando. maravilhosa. Gravamos. Ela é já gravamos. maravilhosa. Quando sai essa Gravamos. entrevista. Ela é maravilhosa. Ô, pessoal, vocês entendem, pô, pelo amor de Deus. também vai trazer. Aham, Então, aham. essa galera a gente tá trazendo aí. Já Não. trouxemos o Agostinho, que foi o. Nossa, Agostinho. Agostinho, lembra do Agostinho? Trouxemos ele também. Mas, pô, a entrevista dele aqui, ele não queria falar de Big Brother. Aí eu fiquei Mas daí, eu meu fiquei- querido. É, foi Aí complicado, eu fiquei viu? bem sem saber o que. A gente Ah. trouxe o Agostinho ex-BBB e ele não queria falar do BBB. E a capa era Complicado. especial BBB. Foi complicado, irmão. Falei, ferrou, Gui. Tamo ferrado, maluco. Não, é muito bom. Ai, foi muito bom, Muito bom. cara. Cara, gostou do bate-papo? Achou maneiro? Muitíssimo. E eu queria que você deixasse um recado pra galera. Como Nina e também como uma ativista Ai, socioambiental tá. aí e tal. Ai, gente, eu acho que a gente precisa, na verdade, o que a gente precisa para o mundo é ser feliz mesmo, acredito muito nisso, embora isso seja desafiador, mas o que a gente pode fazer para ser feliz e garantir que as pessoas que estão ao nosso redor possam encontrar felicidade. E amor, né? É tão clichê, mas é tão verdade. Se a gente conseguir tratar tudo que a gente coloca no mundo com um mínimo de amor, né? Tipo essa atitude da Vanessa, ou sei lá, não vou usar sacola plástica porque isso pode interferir no futuro dos meus filhos, se eu não tenho filhos, no futuro dos meus sobrinhos. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Eu acho que todo esse movimento tirou um pouco o nosso poder e a gente tem uma tendência de achar que a gente não tem poder. A gente tem muito poder. Tem uma frase de um poeta, compositor que eu amo, chama Siba, que ele fala: toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. E eu acho que a gente precisa muito voltar a acreditar nisso. Não só no voto, como nas nossas atitudes diárias, como na forma como a gente fala com as pessoas. A gente precisa fazer terapia para se conhecer, para também não sair descarregando tudo nas pessoas. Eu acho que se a gente tiver alimentar a nossa potência, e isso significa ser feliz e cuidar de forma amorosa das coisas, das pessoas e da natureza, a gente já tá dando passo saindo do lugar. Eu acho que é ser amoroso, assim, sabe? Acho que é o caminho. Legal, acho que nada muda. Tem essa frase que você falou e tem aquela questão de que nada muda. Se você for ficar fazendo a mesma coisa sim. sempre. Você vai ter que... E que saco ficar fazendo a mesma coisa sempre, né? Exatamente. Entendeu? Pra Aquela mudar as coisa, coisas. não só na questão do meio ambiente, essa questão de toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do Uhum. lugar, tem aquela questão de gentileza, diária de gentileza, Ai, com certeza. e que é tempo de semeadura. Então, pra você colher uma coisa boa lá na frente, você tem que começar. Com certeza, cara. Eu não entendo quando as pessoas começam a se degladiar nas redes sociais. Eu não chato. entendo, de verdade. Também. Eu acho que debate é super saudável. Eu trouxe perguntas até polêmicas pra você, pra Aham. você aqui, e você de boa, respondendo e tal. Uhum. Eu acho super válido a gente, debater e conversar, mas quando as pessoas estão na internet do outro lado digitando, eu acho que elas têm o poder nas mãos de,
você não tá aqui pra me bater, Aham, entendeu? aham, É aham. mais ou menos assim. É. Só que as coisas estão mudando, leis estão sendo criadas e tudo mais, né? A gente não pode sair falando que a gente... Você tem até um vídeo seu falando sobre essa questão do Davi, que fez café pra todo mundo, né? Gente, ninguém é obrigado. E, cara, ele acabou com o miojo, acabou com tudo lá, de todo mundo lá, acabou com o pão, acabou... E assim, beleza, o ato dele foi muito bacana, Com porque eu acho que certeza. foi de forma inocente mesmo, mas eu não... Eu, do outro lado, as pessoas não entenderam, tipo assim, cara, não precisa você fazer isso. Eu sei botar meu café, eu não quero que você bote meu café, eu boto meu café. Até porque ele quis pensar no coletivo, mas ele, de fato, ali acabou Uhum. atrapalhando o coletivo, porque tinha gente que simplesmente tinha acabado o pão. pra ela. E nada Ela não que um podia botar diálogo pão. amoroso não resolva, né? Exatamente, Isso. entendeu? Exatamente. Só que ali dentro do Big Brother é paredão. Que é isso, Mano, tu fez o café? Faz parte. Paredão. Pô, mas eu fiz o café? Paredão. É isso, Tá é pensando isso. que... É isso. Cara, é isso. Pô, espero que quem tá em casa aqui, ficou nos assistindo aí há quase 1h40 de podcast, Uau, de não diria videocast isso. aqui. Espero que vocês tenham gostado. Acho que foi um bate-papo muito... Pô, um dos bate-papos mais bacanas que a gente teve aqui. A gente não verdade. fala isso pra todo Que convidado. bom. Não fala isso pra todo convidado. Pelo amor de Deus. De verdade, não fala mesmo não. Isso é porque realmente, quando a gente vê que a parada foi dinâmica, super, super bacana aqui, super descontraída, apesar de o tema ser um tema Uhum. muito relevante e importante pra sociedade, né? Só queria agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, né? E pedir pra seguir as redes sociais dela Segue, lá. gente. Segue lá o... Me escreve, eu tô disponível. Isso. Adoro trocar ideia. Segue a Nina EL, né? L. Nina L. Marcucci. Marcucci. E também segue lá o Foi de propósito. foi.de.propósito, beleza? Yes. Segue as duas redes sociais, já Vamos de cara. trocar ideia. E segue a gente também aqui, lá no @limascast, limas.cast lá no Instagram, limascast. Tu tem TikTok, não? Não, Da dancinha lá. ainda não. Ainda não. Não faz isso não, faz isso não. E... Dançar hip hop lá. dançar com certeza. hip hop, Não, pô. é um projeto. E segue lá a gente lá no TikTok, Limascast Corte. E aqui no Instagram, no YouTube. Se inscreve, deixa o seu like, compartilha. E também nos comentários. Comentário é muito importante. O YouTube, ele entende aí que É o que mais engaja. é o que mais engaja são os comentários. E, pô, hater também, escreve aí, não tem problema não. A gente conversa, a gente Com bate um certeza. papo, Sempre não bom. tem Com problema não. certeza. Muito obrigado, tá, Nina? Foi um prazer. Me senti Tamo muito à junto. vontade, gente. Que Tô bom, que bom. animadíssima. Você agora, pô, a gente sempre depois no final, você faz uma assinaturazinha ali na parede, certeza. tira uma foto com a gente. Vamos nessa. E é isso. Simbora. Valeu, Fechadíssimo. galera. Um abraço. Tamo junto.